Olá a todos. Olá. Olá, testando o áudio. Deixa eu ver só se o áudio tá legal. Olá, testando o áudio. Tá legal? Olá, bem-vindo, Guilherme. Legal. Vou tentar posicionar as coisas aqui. Eu me posicionar no lugar. Deixa eu ver se a transmissão ainda tá correndo legal. Sejam bem-vindos, pessoal. A gente vai começar daqui a uns 4, 5 minutinhos. Eu só vou ir avisando nas redes aqui o pessoal para ir entrando. Tô esperando vocês entrarem também. Como é que vocês estão? Tô vendo que já tem umas pessoas entrando no... Não sejam tímidos, vocês podem falar no chat as coisas. Se vocês estiverem no chat do Match Hackers, no Telegram do Match Hackers ou no Discord do Peteca, vocês também podem... Peteca. Vocês também podem mandar as mensagens lá, eu vou ficar de olho. Mais ou menos, vou ficar de olho mais ou menos. Olá, Deia. Como é que você está? Faz quanto tempo, né? Que a gente não se vê. Opa, e aí, Vini? Como é que você tá? Deixa eu pegar aqui... Vou corrigindo uma coisa enquanto... Só vai entrando. Beleza. Tá, acho que eu vou ir começando, porque daí a gente vai chegando nas partes mais interessantes do assunto e as pessoas podem ir chegando e acompanhando. Então tá, vamos ver. Então, pessoal, meu nome é Lucas Fialho Zavaki. Deixa eu ficar aqui ainda. Meu nome é Lucas Fialho Zavaki. Eu sou um autodenominado hacker e eu sou membro do grupo Match Hackers, que é um hackerspace. Eu sempre dou uma introduçãozinha do grupo na próxima sessão, aqui no próximo slide. Mas então... peraí que alguém me seguiu e eu perdi o nome da pessoa que seguiu. Não, obrigado pelas pessoas que estão seguindo, é que eu tô com o meu setup de monitores também estranho que eu não consigo ver. E hoje, como eu sou do Match Hackers, que é um coletivo que basicamente o nosso intuito é criar um espaço para pessoas que se interessam por tecnologia na cidade de Porto Alegre poderem se encontrar, trabalhar em projetos juntos, tipo, realmente sair do online, levar para o offline e para a interação real, esses projetos, esses estudos, essas trocas de conhecimento. Eu naturalmente, com a ajuda de um amigo, eu fiz a aproximação com a Peteca, que é um coletivo de criadores de jogos e agora de jogadores de jogos também, com uma pegada anarquista. E
nessa situação que a gente tá agora, em que a fisicalidade dos encontros não existe mais, eu tô tentando trazer, eu e uns outros membros do Mighty Hackers, cada vez mais encontros e lives e aulas e tal, falando de conteúdos online, em parceria com a Peteca, em parceria com o Mighty Hackers, usando o sistema de puxadores da Peteca, né? Então, essa é a minha introdução, mais ou menos. Eu vou ir aqui para a próxima parte. Então, se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, me fazer uma pergunta, prestar atenção nas coisas que eu faço, LF Zavak geralmente é o handle que vocês vão encontrar em qualquer rede social, no Twitter, Instagram, qualquer coisa dessas. O site do Mighty Hackers é esse, mightyhackers.org. Lá vocês vão encontrar outras... obrigado, Kemen, pelo follow, então. Valeu, cara. Lá vocês vão encontrar a wiki do Mighty Hackers, que tem muito conteúdo que a gente geralmente joga as coisas lá. Lá vocês vão encontrar as redes sociais do Mighty Hackers para ver o que a gente anda fazendo. E vocês vão encontrar o grupo do Telegram do Mighty Hackers, que é um lugar onde vocês podem ter acesso ao planejamento de eventos, que eu já vou explicar como é que funciona agora, e conversas com os membros, né? Visto que agora o espaço físico, que é geralmente onde a gente tentava promover coisas, se encontrar, a gente está, no momento, não fazendo esses encontros. Vou agradecer a Peteca pela parceria, que é basicamente uma parceria de divulgação e de ouvirem o que eu tenho a dizer aqui, porque eu acho que a gente tem muita coisa em comum e eu tô vindo de um lado um pouco diferente, e eu trouxe essa aula sobre software livre exatamente porque eu queria passar uma perspectiva diferente, porque eu tô adorando muito tudo que vocês fazem e vocês estão, assim, meio que chegando por um outro viés, o trabalho que nós, do Mighty Hackers e da comunidade hacker, temos feito, então eu acho que é muito maneiro. E... eu tenho esse movimento aqui, tá no lugar errado, já vou até dar uma editada nele. Beleza, então é basicamente isso. E sobre o que eu vou falar aqui hoje? Na realidade, vamos fazer uma coisa diferente aqui. Uma coisa que eu vou falar antes é que, assim, o Mighty Hackers estava com muita dificuldade ainda, tá, de se organizar nesse período de quarentena, tá? E daí uma das coisas que eu meio que plagiei da Peteca e que eu tô esperando que funcione pra gente é essa dinâmica da lista de puxadores. E eu vou tentar explicar mais ou menos o que eu entendi dela, se tiver algum membro aí que queira corrigir ou explicar melhor. Mas, assim, basicamente, todos os eventos eles vão ser postos numa fila. Qualquer pessoa que seja um membro do grupo, e os membros do Mighty Hackers, na realidade, as pessoas podem... Valeu, Hernan. As pessoas podem basicamente entrar no grupo, se apresentar e começar a conversar. A gente não tem um sistema assim mais complicado de trazer as pessoas para o grupo, né? É um grupo bem aberto. E agora é exatamente que nem a Peteca faz. Nós temos uma lista de eventos que vão ser propostos. As pessoas propõem uma data, propõem um tema, avisam mais ou menos valeu, Vicky. Propõe uma data, propõe um tema, propõe uma plataforma onde isso vai ser transmitido, porque a gente não está fazendo eventos físicos agora, e a gente vai basicamente fazer o evento, a divulgação, né, e ajudar com o que a gente puder, que não é muita coisa agora, mas basicamente a gente vai prover a comunidade de pessoas que são interessadas nesses eventos, né? Então, só falando, se vocês entrarem no nosso Telegram, vocês vão ver uma postagem de como participar disso e ver os próximos eventos. E os próximos eventos são, na quinta-feira a gente vai ter uma reunião do Hackerspace, então a gente vai fazer uma videoconferência e discutir algumas coisas que a gente tem que fazer. Ping, boa noite, Yakut. A gente vai fazer uma reunião na quinta, então. Vocês vão ver esse evento que está lá na lista do Mighty Hackers de puxação de eventos. E na semana que vem, eu acho na terça ou na segunda, o Juliano vai falar sobre, digamos, eu não sei, legislação de dados no Brasil. Eu não sei se é uma boa representação da palestra, a aula que ele está preparando, mas eu vou, como referência até para essa palestra, eu vou citar um outro vídeo do Juliano, porque ele vem com uma outra perspectiva ainda para a questão do software livre, para a questão do software, que é a perspectiva, assim, legal no Brasil, a questão das leis, tá? E aí, Casemaias, tranquilo, cara, eu tô recém começando. Então, enfim, eu totalmente plagiei a lógica de puxação da Peteca para trazer isso pro Mighty Hackers, para movimentar o Mighty Hackers, e eu acho que vai dar muito certo. Então, dêem uma olhada no nosso site, entrem no Telegram e vão conversar se vocês se interessarem por essa questão, que é a questão da tecnologia, né? Enfim, já fiquei muito tempo na apresentação. Vamos explicar o que eu vou estar falando para vocês hoje, tá?
Então, assim, eu vi várias palestras do pessoal, várias, sei lá, streams, transmissões do pessoal da Peteca fazendo seus jogos e programando, ou compondo as músicas e tal. E primeiro que eu achei muito... entendi, processar porque eu plagiei, sim. A gente, inclusive, vai estar falando sobre esse tipo de assunto hoje. Eu tenho visto muitos streams de vocês e eu adoro o espírito de compartilhamento de conhecimento que vocês têm. Eu adoro essa questão de vocês tentarem subverter a lógica do desenvolvimento de games, a lógica do mercado de games. Isso tem muito a ver com o que a comunidade hacker tenta fazer na tecnologia. Mas eu senti, digamos, uma falta de não quero nem dizer uma falta de conhecimento, mas realmente assim, vocês não veem as coisas de uma perspectiva que eu já estou muito acostumado a ver, sendo do movimento do software livre, que eu vou explicar aqui, que é uma perspectiva mais profunda do compartilhamento do conhecimento, do compartilhamento da parte técnica que envolve fazer um software, que é essa questão do código-fonte. E daí eu vou tentar explicar nessa palestra, mas antes eu vou ter uma rápida introdução sobre o que é um computador, que eu espero que eu consiga explicar isso de maneira rápida, porque eu podia ficar falando horas sem fazer sentido sobre esse assunto. Vou falar sobre o que é software também, que, sei lá, são coisas que hoje estão permeando todos os aspectos da nossa vida, mas a gente, às vezes, eu sempre gosto de falar o básico, assim, primeiro, porque a gente às vezes perde coisas pelo caminho, né, quando a gente está permeado nessa cultura, que tudo é digital, tudo é computador. Eu talvez cite um pouco sobre o GitHub, não vou falar especificamente sobre isso, não é o foco, mas de novo, perguntas vocês podem fazer o tempo inteiro e vocês podem trazer novos tópicos. Inclusive, eu espero em uma meia hora falar todo o conteúdão assim pesado da palestra, e daí tem um slide que eu só vou ficar divagando sobre algumas coisas que me interessam, e daí eu quero que vocês tenham um feedback ali também nessa hora. Vai ser a hora da discussão. E façam perguntas a qualquer hora, se eu não quiser responder eu só não respondo. Pra mim é muito simples, mas eu vou tentar responder tudo. Tá, vamos falar sobre o que é software livre no final das contas, qual é a sua importância, na minha opinião, qual é a sua importância na opinião de outras pessoas. Vou falar sobre o movimento do software livre, não assim o software livre como uma coisa que existe, mas como as pessoas veem isso e como se forma um movimento no mundo e aqui na América Latina e no Brasil, que eu até tenho um conhecimento mais de tipo ter participar disso, né? Eu vou tentar só citar uns nomes de software que são software livre que talvez vocês já usem e que não, ou que já conheçam ou que não conheçam, para vocês começarem a tentar incorporar isso. E daí de novo vou dar algumas opiniões, vou conversar com vocês, beleza? Tranquilo até aqui? Deixa eu mandar uma aguinha aqui. Tá, beleza. Então, assim, o que é um computador, tá? E eu, de novo, eu vou tentar não me estender muito aqui. Mas um computador, ele nada mais é do que uma calculadora glorificada, tá? Então, no final das contas, tudo que o computador faz é contas matemáticas. Ele soma números, ele subtrai números, ele lê números que estão guardados na memória ou no disco. Ele desenha números colorindo pontos na tela baseado no valor da cor que representa um número. Então, o computador, na realidade, a inteligência dele tem muito a ver com o que a gente manda ele fazer. E, na realidade, a única coisa que a gente pode mandar o computador fazer, assim, no nível mais básico, no nível que a gente chama de menor abstração, que é o nível, assim, na prática, o que está acontecendo dentro dos circuitos dessa máquina, é fazer contas, tá? Fazer operações matemáticas. E a gente faz isso fazendo basicamente uma lista de operações matemáticas que vão estar lendo dados da memória, escrevendo dados na memória, fazendo contas matemáticas em cima deles. Só que daí toda a teoria da computação, da programação, a gente trabalha em botar mais níveis de abstração para que a gente transforme essas instruções em coisas que um humano pode entender e também comunicar para o computador e entender quando ele lê a instrução, né? Então as instruções vão virando coisas do tipo leia este arquivo que está na memória e daí interprete esse arquivo como
uma imagem e agora pega essa imagem e desenha ela centrada na tela. Esse tipo de coisa. Isso tudo é dado como instruções. Então, no caso, o computador em si, ele é essa calculadora glorificada com todos os periféricos colocados em cima. E desculpa se tem alguém assim que está ouvindo essa definição e tá, meu Deus, você está esquecendo toda coisa, mas enfim. eu fiz faculdade de computação e é fascinante estudar todas as coisas, mas enfim, calculadora glorificada, você vai dar para ele as instruções e daí essas instruções vão na prática ser contas matemáticas, leituras da memória, escrita na memória. E daí por meio dos periféricos que a gente coloca nele, que é o disco, que a gente vai poder guardar dados, tal que quando a gente desliga o computador eles não vão embora, e a tela, que é basicamente uma matriz de LEDs em que a gente vai colocar cores e elas vão aparecer pra gente, e a placa de rede, que é basicamente um cabinho que a gente vai colocar e por meio de um protocolo essas impulsos elétricos vão chegar em outro lugar. Tudo isso são periféricos, mas no final das contas a gente está dando instruções para o computador fazer. E daí vocês vão ouvir às vezes as pessoas falarem: o computador na realidade ele é muito burro, né? A inteligência do computador é muito pequena porque ele vai fazer exatamente o que tu pedir. Se tu pedir para ele fazer uma coisa estranha ou errada, ele não vai adivinhar. Putz, o Lucas pediu para... Quem é programador de joguinho e tá aqui entende isso, né? Enfim, e daí, né, toda a história da computação é, de um lado, construir hardware que tem mais possibilidades de fazer cálculos mais rápido, ou nos permite fazer cálculos mais complexos, e do outro lado é criar essa teoria de abstração e programação para que a gente possa, dando instruções assim que a gente chama mais alto nível, a gente possa estar dando as instruções para o computador, beleza? Tá, isso aí. Agora, de novo, qualquer dúvida vocês podem botar no chat. Saudades Arc Zero. E aí, tu fez curso de computação também? Porque a Arc Zero é o jeito que a gente chamava, eu fiz na URGS aqui no Rio Grande do Sul. Arc Zero é a primeira cadeira de arquitetura muito monstra. Eu adorava essa cadeira, realmente foi muito boa. E tive um dos melhores professores, que foi o Weber, que infelizmente ele faleceu. E aí... que o Weber... Legal, chegou até a aula com o Weber, tá só uma digressão aqui. Mas enfim, eu vou falar sobre o MConf, que é MConf, que é um projeto de software livre e é a empresa onde eu trabalho também, no meu dia a dia. Mas enfim, e daí a gente chega sobre o que é o software, tá? E eu já meio que entrei nisso quando a gente tava falando ali. O software é essas instruções sobre o que a gente... que vão dizer pro computador o que ele tem que fazer, né? E o software ele pode ser visto de várias maneiras, assim, pode ser, digamos, várias coisas diferentes as pessoas vão chamar de software, usar o mesmo nome. Mas quando vocês baixam um exe da internet, ou quem já usa outros sistemas operacionais, quem usa Mac, um TMG, ou quem usa Linux, um arquivo bin ou um arquivo binário lá, quando vocês baixam aquele arquivo e rodam ele, executam e abrem uma janelinha, ele começa a fazer coisa, as pessoas chamam isso de software. Mas o software pode ser um conceito mais abstrato, que, por exemplo, é literalmente só as instruções lá do que fazer, sabe? Leia esse arquivo do disco, some com esse outro valor, espere quando o usuário clicar no mouse, quando o usuário clicar no mouse nessa posição da tela, mande uma mensagem para tal endereço na internet, esse tipo de coisa. Isso pode ser considerado software, ou também a lista de instruções num formato legível humano pode ser considerado software. Então, literalmente isso escrito ali, assim, numa linguagem de programação, que é um conceito que eu não vou entrar aqui. Mas enfim, então, quando eu digo software, eu vou estar me referindo às vezes a uma coisa ou outra, mas geralmente eu vou estar me referindo ao quê? As instruções que montam o programa, tá? E daí, o que seria software livre, então? É uma coisa interessante porque, assim, a maioria do software, que nem eu falei para vocês, ele vai ser distribuído na sua maneira compilada, que a gente chama. Que, ou seja, é as instruções prontas para serem entendidas pelo computador, tá? Então, essas instruções prontas para serem entendidas pelo computador, ela é basicamente uma série de números, tá? E a gente pode... A gente literalmente chama isso de código, né? A gente chama isso de código binário. Vai ser uma série de números. E se eu pegasse e lesse esse conteúdo, quando eu pego um exe, ou quando eu pego um arquivo binário do Mac, ou do Linux, ou até do Android, eu posso até entender quais os números que estão ali, mas eu ia ter que meio que, como se fosse na minha cabeça, fazer uma tradução, porque as operações que vão estar representadas ali é isso, são somas, são multiplicações, são escrever um dado em um lugar, ler um dado em outro lugar, e não
E não tanto essa questão alto nível que eu disse, assim, tipo, este programa faz, desenha um personagem na tela quando você aperta o botão A. O código, ele geralmente é distribuído no formato binário, que é esse formato que a gente não consegue ler, assim. E mais importante, ele é suficiente para rodar o programa, mas ele não é suficiente para entender, né, que seria essa questão de ler que eu disse. Ele não é suficiente para fazer um estudo mais profundo, assim, e pelo menos não facilmente, e ele não é suficiente para modificar ele, que seria uma coisa interessante. E é legal porque, assim, essa dinâmica do software ser distribuído como uma coisa fechada e que a gente não pode modificar, ela não necessariamente é a maneira como as coisas sempre funcionaram, né? Inclusive, mais pro final aqui dessa aula, dessa palestra, eu vou estar falando sobre cultura livre, que é uma coisa um pouquinho maior. Bah, cara, que bom que tu tá entendendo bem essa stream. E eu tô tentando focar exatamente assim em trazer as pessoas que não são da área, porque eu lembro de também ver isso pela primeira vez e foi uma coisa que, né, explodiu minha mente na época. Mas enfim, nem sempre o software foi assim, distribuído dessa maneira que ele é uma coisa fechada. Vocês talvez possam imaginar, por exemplo, deixa eu pegar eu vou pegar uma plaquinha de som aqui que eu tenho do meu lado, tá? E ela é literalmente uma caixa, né? Olha só, que coisa linda. Ela é literalmente uma caixa. Tem um monte de circuitos aqui, tem um monte de componentes aqui dentro. Eu não vou abrir ela pra mostrar, mas ela tem as entradas, ela tem os controles, né? Ela tem os botões, ela tem as saídas aqui atrás. Mas o que tá dentro aqui, eu na realidade não entendo. E nem preciso entender na realidade, né? A maioria das coisas na vida... elas são feitas assim. Cara, essa placa é muito boa. Eu sou muito fã dessa empresa. Eles têm que me patrocinar porque eu recomendo essa porra pra todo mundo. Infelizmente, com o dólar hoje, tá, sei lá, quase 2.000 pila. Mas na época que eu comprei isso aqui foi bem mais em conta. Eu recomendo quem trabalha com música comprar essa placa. Mas enfim... Cara, eu tô falando de todos os softwares, Yakult. Tu prefere ser chamado de Yakult ou de Japa? Mas eu tô falando de todos os softwares, tá? Eu tô falando do Office, eu tô falando da Steam, eu tô falando de todas as engines de jogos, tá? Porque esse papo é bem genérico. Depois a gente vai especificar melhor o que é, tá? Mas que nem eu tava falando da caixa, tá? O que tem dentro dessa caixa meio que não me importa e mesmo que eu abrisse, eu ia ver um monte de coisa aqui, mas eu não sei realmente como tá organizado. Eu ia olhar aquele fio, tá ligado? No filme lá, quando a gurizada tem que cortar os fios da bomba e eles estão tentando, tipo, entender qual fio que liga, qual fio que explode. É isso que eu ia ver se eu abrisse essa caixa. Um monte de coisa que foi organizada por outra pessoa, é um projeto que eu não sei e não tem meio como entender. A única coisa que eu sei acessar nisso é quando eu ligo aqui, eu posso botar o som, aqui eu posso mudar o som, aqui eu posso mudar e tal. É a interface, né? Literalmente a interface que eles me deixam mexer. Mas o projeto e como é feito aqui dentro eu não sei. E daí, digamos que, sei lá, tivesse alguma coisa que não tá legal no projeto disso, ou que eu quisesse estender e colocar uma coisa a mais para um caso específico que eu tenho, ou eu quisesse entender se realmente funciona uma coisa que o marketing me disse aqui, eu não consigo abrir e dizer, tá aqui os segredos, tá aqui dentro. Acho que tem uma cena no filme que tem Zoolander, um filme de quase 20 anos atrás que é muito babaca e se eu visse hoje esse filme provavelmente ia dizer, que coisa babaca, mas na época que eu era gurizão eu achava engraçado. Tem uma cena que eles tipo tem que pegar o segredo que tá dentro do computador, daí o Magrão traz um monitor e joga no chão assim, tá aqui, cadê os segredos dentro? É literalmente isso. A gente não consegue ver o que tem dentro disso. E o software é isso, ele te entrega uma caixa fechada e a gente pode acessar com o clique do mouse, a gente pode acessar com o teclado, a gente pode acessar com o controle, com a interação que nos dá pela interface, mas como ele é feito, o que está escondido ali dentro, quais os segredos dele e o estudo e essa modificação a gente não tem acesso. Enfim, e o software livre ele é o conjunto de filosofias e movimentos que eles buscam o contrário, eles buscam que a gente distribua o software não nesse formato fechado, mas no formato aberto, que a gente pega e a gente diz, ok, quando eu clico o mouse, o personagem pula. Aí tu vai ler o código que diz ali, quando o mouse for apertado, soma tal valor à altura do personagem e depois de um tempo subtrai o valor. E daí tu vai dizer, beleza, é assim que funciona. E isso não é a regra hoje, isso não é a lógica hoje. E como eu estava dizendo antes, no início, quando não se tinha, digamos, uma indústria e do software que o pessoal chama, ou uma indústria de computação que realmente se preocupava com essas questões de tipo
ganhar dinheiro e desenvolver propriedade intelectual em cima, o pessoal trabalhava muito no contexto acadêmico, no contexto robista, e se espalhava esse tipo de coisa, que nem eu vejo vocês na peteca lá espalhando demos de como fazer uma engine estilo Zelda, sabe, demos de como fazer não sei o que, assets para tal tipo de jogo. Isso era muito mais comum, mas por causa de uma lógica, assim como a gente acabou organizando a sociedade, hoje isso não é mais comum e as pessoas às vezes nem se ligam que essa possibilidade existe, sabe? A possibilidade de que talvez o joguinho que eu baixei lá tem um bug e talvez eu pudesse corrigir o bug, ou talvez uma pessoa que também é fã do jogo pudesse corrigir isso, sabe? Sei lá, vocês veem isso muito na comunidade de modding e outras coisas que esse pessoal aí, ele também tenta subverter essa lógica, sabe? Mas enfim, o software livre no mais geral é isso, é um movimento para tentar criar essas possibilidades. Então, passa por convencer as pessoas a liberarem o código-fonte dos seus programas, passa por convencer, para montar, digamos, uma lógica que faça sentido economicamente para que isso aconteça. Então, daí isso vai ter intersecção com várias outras filosofias políticas e tal. Enfim, é ativismo barra também processos técnicos e tal. A comunidade do Dwarf Fortress segue bem essa lógica, ainda pelo que vi em entrevistas. Pois é, eu não tô muito ligado no Dwarf Fortress, mas eu sei que a comunidade é porrada lá. Tá, e daí assim, eu vou falar um pouco sobre a história do movimento um pouquinho depois, mas tem uma série de princípios que foram definidos numa época por um pessoal que eu vou falar mais tarde, que tu pode aplicar para dizer assim, isso é software livre ou não, tá? Então deixa eu tomar um golinho de água. Que é assim, o software em que tu vai ter a liberdade de executar o programa para qualquer efeito. Digamos assim, tu pode, dado que tu tem o programa, tu pode fazer qualquer coisa com ele. Não vai ter nenhuma limitação assim de tipo, se você usar para tal fim, esse programa não pode. Ou quando usar em tal lugar é proibido, esse tipo de coisa. Que é mais uma proibição, talvez não na prática, mas uma proibição de tipo, não faça isso, hein? Que nem a questão de não pirateie, por favor, isso é mal. É mais nesse sentido, assim, filosófico, né? A liberdade de estudar como o programa funciona e adaptar ele às suas necessidades. A liberdade de redistribuir cópias de modo que, né, tu possa ajudar os outros. Eu não lembro se esse texto foi retirado da fonte original ou se eu que botei esse poder ajudar os outros, mas beleza. E a terceira liberdade é a liberdade de aperfeiçoar, né, que seria de modificar, fazer as melhorias ser publicamente disponíveis para o resto da comunidade se beneficiar. Eu vou comentar as licenças um pouquinho mais pra frente e também quando eu chegar nessa parte, pode perguntar, Willen, sobre qualquer coisa que tu acha que eu não expandi ou que eu tenha falado errado. Eu já conheço algumas caras aqui, então tô pedindo ajuda pra eles. Beleza, mas essas são as 4 liberdades, e como o pessoal é nerdão da computação, vocês podem ver que começa do número 0, que é uma coisa que a gente gosta de fazer. Deixa a gente, nossa cultura computeira. Tá, e daí eu vou fazer aqui uma tabela de vantagens e desvantagens, tá? E tipo, eu sou o maior entusiasta do software livre, quem me conhece, né? By the way, vocês notaram que tem um DNA ali no slide, que é exatamente porque eu tô falando, o software livre é o DNA dos programas, né? Enfim, tá aqui algumas vantagens que eu elenco e eu botei outras ali para que de repente, se vocês quiserem, colocar outras. Mas enfim, primeira vantagem, compartilhamento do conhecimento. Então, imagina que legal a gente pegar e abrir um joguinho lá que tu, sei lá, Rock'n'Roll Racing, e tu pegar e dizer assim, nossa, foi assim que eles programaram Rock'n'Roll Racing, sabe? Que inclusive tu pode ler o código binário, aquele que eu disse, e se tu souber entender a linguagem do processador do Super Nintendo, tu pode saber como é que foi feito, mas é difícil. Imagina tu pegar, sei lá, Pokémon Crystal e dizer assim, nossa, é assim que eles programaram, é assim que a engine de batalha foi feita. Ou imagina vocês, sei lá, pegarem um editor de vídeo, enfim, tudo que roda no computador é software. Então imagina vocês poderem ler isso, né? Isso é uma vantagem muito maneira enfim. Outra vantagem seria o reuso e adaptação. Imagina vocês pegarem e dizerem assim, olha só, o LibreOffice é muito maneiro, mas está faltando uma funcionalidade que ele formata que nem as regras ABNT formata
sozinho igual as regras da ABNT pra mim. Uma pessoa poderia pegar e colocar essa funcionalidade lá. Isso é muito maneiro, principalmente porque a realidade de todo mundo não é a mesma. A realidade dos países não é a mesma, a realidade dos movimentos, a realidade das empresas não é a mesma. Então, essa liberdade é muito interessante, assim, na minha concepção. Preservação de software abandonado, velho, ótima. Cara, já vou adicionar isso aqui no slide, pera aí. Vou botar abandonado também. Tá. Distribuição facilitada de menor custo, isso talvez seja discutível, mas quando tu distribui o código-fonte, o usuário ele meio que tem a dificuldade que a gente chama de build, né? Que seria compilar e montar o programa de uma forma que ele rode no processador dele, no computador dele. Mas ao mesmo tempo, se todo mundo se organizar certo, a gente pode fazer uma questão de distribuição de software muito facilitada e segura também, que é a maneira como, por exemplo, distribuições Linux distribuem todos os programas que tem instalado. By the way, eu estou usando Linux para fazer stream para vocês. Todos os streams que vocês verem nesse canal são feitos com Linux e geralmente eu tento usar tudo software livre. A gente vai chegar nesse mérito depois. Tenho medo real da humanidade sofrer um lapso de memória uns anos por causa do sumiço do material digital. Isso é uma questão muito interessante. A gente vai tocar. Exato. O Flash como tecnologia vai sumir. O Flash é uma tecnologia interessante que não é livre. Nossa, tem muita coisa que a gente podia conversar. Por questão de tentar passar todo o conteúdo aqui, vai ter um slide no final que eu vou falar tudo isso. Eu não quero me distrair muito. Menor barreira de entrada, tá? E daí eu tô falando na questão talvez até econômica, tá? Se eu quiser abrir uma empresa, ou se eu quiser, por exemplo, fazer um software que concorra, que tenha a mesma funcionalidade que outro, se eu puder ver, por exemplo, se eu quisesse fazer um concorrente do Flash, né? Se eu pudesse ver como é que o Flash implementa todas as funcionalidades dele, ou eu pudesse pelo menos ter uma noção de outros softwares que é parecido, que... isso, valeu. Se vocês quiserem postar um link, peçam pro mod e daí expliquem pra ele ou mandem uma mensagem, ele pode postar. Então, se vocês quisessem, por exemplo, fazer um concorrente do Flash ou fazer alguma coisa na mesma veia do Flash, se vocês pudessem ver como ele é feito, ou pelo menos projetos parecidos com o Flash como ele é feito, seria muito mais fácil de vocês entrarem. E daí, se vocês gostam daquela questão da competição no mercado, isso é uma vantagem, mas também tem outras vantagens que não são assim dentro dessa lógica econômica. Para a questão da segurança, a última live que... beleza, tu pode permitir, legal. Sou nubão nessas coisas. Também tem uma questão da segurança. Quem viu a última live que eu fiz, eu falei muito sobre, tipo, como é que a gente pode confiar no que tá rodando no nosso computador, sabe? Porque, que nem eu disse, o software eu vou sempre pegar a caixinha aqui, o software é uma caixinha, né? Se tivesse dentro dessa caixinha aqui um microfone que toda vez que eu tô falando aqui agora ele tá gravando, e daí, sei lá, o governo dos Estados Unidos tá, excelente, o Lucas tá dando uma palestra sobre software livre, que é publicamente acessível na internet, e alguém tivesse lendo isso, eu não tinha como saber, sabe? Se eu abrisse, ia ter só uma pecinha preta ali, que é o microfone, eu sei lá, sabe como é que eu ia descobrir isso? A mesma coisa com o software, assim, se fala muito sobre como é que eu vou confiar no que tá rodando no meu computador. Então tem uma parte grande da comunidade de software livre que tem uma intersecção com a parte de segurança, né? Que é de tentar, assim, a transparência sobre tudo que tá rodando no teu computador, como é que as coisas funcionam, como é que é feito, será que não tá acontecendo nada ali que eu não sei. OBS para gravar gameplay. Exato, eu não fazia stream ou não gravava gameplay antes do OBS ser famoso e tal, mas eu lembro que o pessoal falava do Fraps e o OBS é uma plataforma aberta, assim, é uma plataforma que eu acho que grande parte do sucesso dele, para ele ter virado uma coisa tão foda e tão universal hoje, é porque ele é aberto. Criação de comunidades, que tem muito a ver com isso que eu acabei de dizer. A comunidade do OBS é uma comunidade que eu sinto que tem muita troca entre os membros, se cria muitas coisas novas e todo mundo desenvolve software junto, porque esse software ele é um bem, digamos, que todo mundo compartilha, né? É uma coisa que todo mundo tem, assim, se beneficia quando melhora. Então, cria essa questão, a comunidade é uma questão muito positiva do software livre. Preservação do software antigo, muito obrigado pelo Vini que nos deu a sugestão. E outras, se vocês tiverem outras ideias, eu coloquei o que eu tava pensando aqui, né? Beleza, vamos ir para agora esse slide. Desvantagens. E assim, sempre que eu tô fazendo
Isso, exato. O OBS, questão dos plugins. E a maioria dos plugins do OBS, geralmente o pessoal também coloca o código junto, que daí tu pode ver como funciona. Outro dia eu tava procurando um plugin pra botar shaders em cima da tela. E daí eu achei o código inteiro, fonte dele, porque o cara só fez a versão pra Windows, mas tinha o código fonte dele. Eu fiquei, de repente eu vou fazer uma versão pra Linux que funciona. E eu não fiz, mas alguém podia fazer. E eu tava lendo o código lá, eu podia ter feito, só precisava de um tempo e de estudar aquilo. Enfim, vamos falar das desvantagens. Tem um problema que a gente tem que falar, que é um problema que tu vai ter em várias coisas que são compartilhadas, assim, entre uma comunidade, que é o problema da tragédia dos comuns. Que é basicamente, assim, o que vocês veem às vezes, tipo, quando todo mundo é dono de uma coisa e todo mundo espera se beneficiar disso, vai ter muitas pessoas que se beneficiam, mas poucas pessoas que talvez tenham o tempo, ou os recursos, ou a vontade de estar contribuindo. E daí pode chegar um ponto em que uma coisa que é boa e todo mundo se beneficia, não tem ninguém que tá dando o suficiente para manter aquilo vivo e aquilo morre. Né? Então um grande exemplo disso é alguns projetos de software livre que acabam morrendo porque tem muito poucos desenvolvedores e muito pouca dedicação de dinheiro em cima dos projetos e muito pouca interesse, mas ao mesmo interesse, assim, digamos, em desenvolver, mas ao mesmo tempo muitas pessoas usam. Então tô tentando pensar algum exemplo de um projeto que morreu assim. Talvez alguém no chat possa nos dar uma coisa, mas é mais uma questão assim, tipo, às vezes a lógica meio, o que a gente chama lógica proprietária, que é o contrário da lógica de software livre, como tu tem um incentivo financeiro, tu vai ter uma empresa que está ganhando dinheiro, melhorando aquele software, e ela tem um incentivo em esconder e ganhar aquilo para ela, e isso pode ser uma lógica, por exemplo, o Kurumin era uma distribuição Linux que aconteceu isso. Então, nem sempre, digamos assim, então o que eu quero dizer é que nem sempre na lógica que a gente tem hoje no mundo, um projeto montado no modelo software livre consegue fazer funcionar essa questão do interesse versus a responsabilidade por ele. E daí, às vezes, muitas empresas já sempre estão pensando, se elas pensarem em desenvolver alguma coisa, ou pensarem em criar alguma coisa, nunca vão considerar a lógica do software livre porque eles preferem, não, eu quero ser dono disso, eu quero cuidar disso, e eu vou fazer isso aqui funcionar. Mas, ao mesmo tempo, isso... também tem empresas que tem software proprietário que só abandonam ele, e daí eles eram as únicas pessoas que conheciam aquilo e aquela coisa só acaba, sabe? Então, enfim, é uma tragédia. É uma tragédia descomum. Vocês podem procurar uma página lá, alguma página descrevendo isso melhor. Porque eu senti que eu me enrolei aqui um pouco. Também tem problemas de confiança e segurança, que daí é uma coisa que parece contraintuitivo, mas assim, realmente um processo que é mais aberto, ou seja, digamos, tu tem um navegador de internet que é aberto, como por exemplo o Firefox, como o projeto pode ser modificado por qualquer pessoa, pode ser... o Orkut é um caso de um software fechado que acabou. Como o projeto pode ser estudado e modificado por qualquer pessoa, acaba tendo uma proliferação assim, de pequenos projetos que são parecidos ou versões do projeto, e daí tu acaba tendo que, digamos, criar algum tipo de sistema para saber, assim, como eu confio nesse software aqui que uma pessoa que eu sei lá quem foi me entregou, sabe? Porque, de repente... Quando a Microsoft te entrega um navegador web, se tivesse uma coisa tensa lá dentro, tu ia dizer, eu sei, eu vou processar o Bill Gates, ou tipo, o governo vai ir aí e vai dar um jeito nessa coisa. Quando a gente tá tratando de uma lógica totalmente aberta, em que todo mundo pode redistribuir, em que tu não sabe direito quem são as pessoas, e é muito na base da confiança, muito na base da auto-organização, tu abre todo tipo de problema que a gente tem que resolver por outros meios, não é só porque o software é aberto e todo mundo pode ler que tu vai descobrir que de repente uma pessoa colocou uma coisa maliciosa ali no meio, sabe? Isso exatamente, Yakut. Tipo, por isso que eu tô tentando fazer um dois-ladismo aqui, dizer que tem desvantagens, mas eu acho que as desvantagens elas são todas contornáveis, né? E eu sou um grande ativista pelo software livre. E daí essa aqui, o menor controle do indivíduo e da empresa, eu já meio que disse isso, mas no modelo que algumas pessoas gostam de trabalhar e que algumas empresas se veem assim inseridas no mercado, eles preferem trocar essa questão da comunidade, essa questão de deixar os outros estudarem, de talvez trazer pessoas interessadas que possam estar estudando, por uma lógica de tipo, não, eu vou ser a única pessoa que pode distribuir isso, eu vou ser a única pessoa que pode dar atualizações nisso, e sei lá, eu não posso culpar as pessoas porque realmente assim,
traz vantagens esse tipo de lógica, né? Mas, de novo, eu sou um ativista pelo software livre e eu trabalho hoje numa empresa, que eu vou falar um pouco depois, que a gente trabalha com vários softwares livres e contribui para softwares livres, e é uma lógica que pode funcionar também na lógica financeira. E daí o problema da monetização e suporte, ele é muito real, porque assim, hoje é fácil não vou dizer é fácil, mas hoje a lógica de se empregar na computação, principalmente no Brasil, tu vai estar trabalhando para alguma empresa que vai estar desenvolvendo algum sistema que vai ficar fechado lá dentro e vai ser só para eles, e que tu vai assinar no teu contrato de emprego, ou quando tu entrar lá, que eles vão ser donos de tudo que tu faz, né? E o software livre, ele encontra muito uma coisa que o pessoal geralmente chama assim, tu tá sempre coçando o teu próprio scratching your own itch, sei lá, coçando tua própria coceira, eu não sei, que é tipo assim, eu sou o Lucas, eu gosto de música, e daí eu uso tal programa de gravação, e daí eu acho que se eu desenvolvesse um módulo novo aqui, ele ia ser muito maneiro. Valeu, Maverick Hunter X. Tô achando que pode ser um amigo meu que eu conheço de algum lugar, mas esqueci quem é que tinha esse nick. Todo mundo que jogou Mega Man X nos anos 90. E daí essa questão do dinheiro. Como é que eu vou ganhar dinheiro liberando o código-fonte? Porque na sociedade que a gente tem hoje é muito mais difícil tu encontrar uma empresa que tu vai poder estar trabalhando e liberando o teu software livre. Geralmente as empresas vão ter uma lógica totalmente de trabalhar com fechado, e daí mesmo que tu faça uma coisa interessante, talvez ela seja interessante para 10 pessoas, e essas pessoas não vão te doar, e às vezes não é por mal, porque tá todo mundo mal de grana, entendeu? Então, e a comunidade em si às vezes é meio avessa a tentar monetizar as coisas, porque eu entendo, tipo, mistura com todas as outras questões ideológicas, mas aí acaba ficando que nessa sociedade que a gente tem organizada hoje, tu tem projetos muito foda que nunca vão conseguir ganhar dinheiro e dar algum tipo de sustento para quem cria esses projetos, e daí essas pessoas acabam ficando desamparadas e vão trabalhar em softwares proprietários, né? Então, digamos, é um desafio que a gente tem. E daí outros, talvez vocês consigam pensar outras coisas. E talvez se eu tivesse que criticar alguma coisa um emulador de... mas o que é interessante é que um emulador de Switch tem um Patreon gigante, não é, eu acho, porque as pessoas olham e dizem, nossa, isso é software livre, eu vou ajudar isso, é porque as pessoas estão loucas pra emular Switch, né? Inclusive o emulador, o Dolphin, esse ou é um outro? Porque o Dolphin é um dos emuladores mais bombadões do século, e o desenvolvimento dele é muito foda, é tudo software livre também. Bom, mas enfim, se vocês não pensarem em outros problemas, tive que ouvir de um pateta. Eu adoro o pessoal do software livre, eles fazem código de graça pra nós. Cara, é exatamente isso. E isso é uma coisa que me deixa muito putaço, porque, né, eu sou envolvido com vários softwares e tal, e daí a gurizada geralmente chega assim, muito legal esse projeto que tu fez, ele seria muito bom se tu adicionasse essa coisa a mais aqui, e isso ia me ajudar muito, e eu ia mostrar pro meu chefe e resolver o problema da nossa empresa. Aí daí eu digo, beleza, cara, mas sei lá, não tenho tempo pra trabalhar nisso, né? Eu tenho um emprego, eu tenho meus outros interesses. Daí o cara, mas que absurdo, por que tu não coloca isso? Faz isso pra mim. Muita gente vê o software livre como trabalho de graça, né? Mas não, como eu tô explicando pra vocês, é um conceito, é uma filosofia, é uma comunidade. E uma comunidade que tu só retira dela e nunca dá de volta, morre, né? Então esse é um dos problemas, assim. A gente tá há anos na comunidade de software livre tentando balancear essa dinâmica de, tipo, ser um movimento meio contra-hegemônico da indústria, que não tá tão preocupado com a lógica de mercado, mas ao mesmo tempo morrendo de fome, entendeu? Então... E daí fica aquela coisa, sabe? A gente tenta aproximar de uma lógica de mercado e pra tentar avançar esses valores, ou a gente tenta subverter essa lógica. Inclusive, isso vai chegar um pouquinho mais pra frente, uma discussão dentro da comunidade sobre isso. Beleza. Tá. E daí eu vou falar, pra falar sobre isso. Exato, cara, é muito parecido com todos os outros, porque é uma reflexão de várias dessas coisas. Enfim, uma brevíssima história, porque pra quem não conhece, e quem conhece essa história, provavelmente eu vou trocar tudo aqui, mas enfim, acho que lá em meados dos anos 80, quando a computação era um treco muito restrito a um contexto acadêmico, ou talvez um contexto militar no governo, e alguns países específicos, né, principalmente, sei lá, Estados Unidos e Europa, o pessoal do MIT, que é o Massachusetts Institute of Technology, né, que é uma faculdade lá,
tinha, digamos, uns grupinhos, aqueles como se fosse, sei lá, grupo extra classe e tal, hobbyistas de tecnologia, mexer com eletrônicos e tal. E como o computador era uma coisa muito cara e complicada de ter acesso naquela época, isso surgia dentro das universidades, né? Porque o pessoal tinha lá um computador fodão que conseguia rodar os softwares que eles queriam, ou que tinha as coisas, e daí ele tava lá dentro da universidade. E daí, nesse tempo, quando, digamos, o hardware era caro e realmente, assim, não existia essa lógica de tipo assim, compre a tua cópia do Windows, compre a tua cópia desse joguinho e leve pra casa e jogue ele. Era muito uma questão de tipo, não, lá no lugar onde eu estudo tem um computadorzão e daí a gente espera 1 hora pra o cara de antes rodar o trabalho lá de pesquisa que ele tinha, e daí eu posso digitar uns comandinhos lá e ver ele fazer uns cálculos pra mim, né? Daí nessa época o pessoal tinha os clubes de entusiasta, de eletrônica, de computação e tal. E daí reza a lenda que o Richard Stallman, que é um dos pioneiros do movimento nos Estados Unidos, eles tinham uma impressora lá que ela tava com um bug no programa dela e tava imprimindo mal a coisa. E daí ele pegou e disse assim, eu aposto que eu sei qual é o problema, sabe? Eu meio que entendo como é que um software de impressora funciona, eu acho que eu podia corrigir isso. E daí, geralmente, naquele tempo, quando tu comprava um pedaço de hardware, tipo uma impressora, alguma coisa, eles te mandavam num disquete uma cópia do código-fonte ou uma coisa explicando como é que funcionava mais ou menos, exatamente porque não era uma coisa assim que era dado pra todo mundo. Isso era, se tu tava com uma impressora na mão, provavelmente tu trabalhava na área, tu era um profissional e tal, tu era a pessoa, né, era um negócio assim muito mais de nicho, né? E daí essa impressora específica, o pessoal disse, não, cara, a gente não distribui nosso software, a gente vai corrigir um dia esse bug e vai largar pra vocês aí. E daí ele ficou assim, isso é um absurdo, né? Eu vou começar, tá todo mundo começando a fazer isso agora e eu vou explicar pra vocês porque que o movimento tem que ser livre e as pessoas têm que mandar o código e tal. E daí ele iniciou uma coisa que ele chamou, não sei se chamava de movimento de software livre naquela época, mas daí isso foi evoluindo, essa filosofia que eu falei antes, lá foi o Stallman que falou daquelas 4 princípios, para ele queria fazer um sistema operacional inteiro, que seria o sistema operacional é o software que faz basicamente o teu hardware conseguir funcionar como uma telinha que espera pelos teus comandos, né? Enfim, nossa, sistema operacional é uma coisa tão complexa e eu expliquei assim, mas enfim, o sistema operacional é como se fosse a peça-chave para tu... Exato. E daí ele pensou assim, não, olha só, como todas as empresas estão criando essa lógica de que eles não querem nos dizer como é que é feito o software deles, eu vou criar uma alternativa em que tu tem digamos, um conjunto básico para que qualquer computador que a pessoa quiser usar uma coisa que não seja feita de uma empresa, que seja feita toda de software livre, as pessoas podem pegar essa versão que eu vou estar distribuindo de graça sobre esses princípios, de graça e livremente, né, sobre esses princípios, e vão poder instalar no hardware delas. E daí ele chamou esse projeto de projeto GNU, que era baseado num outro sistema operacional da época, beleza? Que é um sistema lá que o pessoal tinha nas universidades. E daí o HURD, que o William falou ali no chat, era para ser a gente chama o kernel, digamos, a parte central desse sistema operacional. Só que daí, basicamente, assim, ele e os amiguinhos dele lá da universidade começaram, tipo, nós vamos escrever, nós vamos criar isso e nós vamos publicar pro pessoal. Só que não ficava pronto nunca e tinha algumas dificuldades, eles não estavam conseguindo e tal. E daí, assim, esse projeto, ele meio que tava naquele development hell, assim, ele não acontecia nunca, sabe? Então tinha várias partes prontas, mas a parte central para funcionar, para poder instalar num computador e rodar, não existia, né? E daí um tempinho depois, lá em 90 e alguma coisa, não vou lembrar, um cara chamado Linus Torvalds, que quando estava na faculdade, ele pegou na classe lá de sistemas operacionais que eles tinham e baseado no que ele aprendeu no sistema Minix, que era um sistema lá, era como se fosse um sistema exemplo que o pessoal tinha, 91, ele pegou e disse assim, eu vou criar uma versão minha desse Minix aqui que vai funcionar para rodar nos que estavam surgindo naquela época os PCs, né, os PCs, computadores pessoais, que daí agora tava começando a virar um produto, né, que tu podia comprar e ter em casa, não só ser uma coisa assim que era do governo, exército, universidades. E daí ele, baseado nesse projeto Minix, criou um sistema operacional, que a gente chama o kernel do sistema operacional, e disse assim,
eu vou liberar ele para o pessoal como software livre, para que todo mundo possa estudar e ver o que eu fiz. E ele disse, tem uma frase famosa lá, eu fiz isso just for fun, só por diversão, né? E daí, finalmente eles pesavam menos que uma geladeira, exato. E eram mais quentes do que um fogão, sei lá. Mas enfim, daí ele liberou na internet, tem um post famoso dele lá num fórum que ele disse, aí gurizada, eu fiz isso aqui just for fun, é um sistema aberto, baseado no Minix, e vocês podem dar uma olhada. E daí, eventualmente, alguém que conheceu o projeto GNU pegou e disse, porra, esse cara fez a parte que faltava pro projeto GNU e botou em licença aberta, vamos juntar esses dois e criar um sistema operacional inteiro, porque basicamente o que tinha no GNU eram as ferramentas, era tipo editores de texto, eram as bibliotecas do sistema que a gente chama para poder escrever na tela, para receber input do teclado, para fazer funcionar dispositivo de rede, sabe, todas as ferramentas que tu esperaria que tem que ter no sistema, mas eles não tinham, digamos, como se fosse o componente-chave. Aí alguém pegou e disse, porra, vamos juntar essas duas coisas, pá, juntaram, e daí criaram o que hoje se chama GNU Linux, e pros assim, de uma maneira mais casual, só de Linux, mas digamos que o Richard Stallman, né, que é o pai do projeto GNU, vai ficar muito putaço se ele estiver na tua frente e tu disser só Linux. Ele vai dizer, deixa eu te explicar porque que GNU Linux é o nome certo, porque tem várias coisas do GNU ali, não sei o que. Enfim, então, se vocês estiverem com o Stallman na frente, não digam Linux, só digam GNU Linux, porque tem partes dos dois, o projeto surgiu da junção desses dois, e daí, como tem uma lógica aberta de mostrar como ele é feito e as pessoas poderem estudar, rapidamente se formou uma comunidade que começou a criar várias extensões e versões diferentes e trocar esse conhecimento para que realmente se formasse assim um primeiro sistema operacional totalmente criado por uma comunidade, né? Numa lógica livre, versus no caso, na época, o Windows e o sistema da Apple lá, que eu nem lembro, tinha um outro nome, que tinha essa lógica de não, tu tem que esperar a empresa te dar as novas versões e tal, que é o modelo que até hoje a Microsoft funciona, o modelo que até hoje a Apple funciona. Eu diria que a Apple é muito mais fechada nesse sentido hoje, porque todas as coisas deles, eles têm um controle total sobre tudo, né? E daí depois, mais tarde, foram se formando assim grupos, tanto da indústria quanto da sociedade civil, para tentar organizar e assim, digamos, lutar pelos interesses desse movimento, que é a Free Software Foundation, a Linux Foundation, e daí foram surgindo vários projetos dessa área aí. Bom, já tô quase em 1 hora, mas a gente tem mais uns 10 minutinhos aqui, e daí vai ter as perguntas e tal. Valeu, Yakut, pelo follow. Tá, daí eu vou dar alguns exemplos pra vocês de coisas que são software livre e talvez vocês não soubessem, tá? Então, o sistema GNU Linux, e daí eu botei entre parênteses ali Ubuntu. GNU Linux não quer dizer Ubuntu, mas Ubuntu é uma distribuição Linux, é um tipo de Linux muito famoso, que não sei se é o mais famoso hoje, mas ele é muito famoso, e daí eu coloquei, tá? O Android, que também ele é um projeto de software livre, e antes de ser da Google, ele era um projeto de uma empresa que resolveu desenvolver ele sob esse modelo livre. O Mozilla Firefox, o Chromium, que é a versão aberta do Chrome. Para quem mexe com... inclusive eu não cheguei a me estender mais na história do software livre, mas com o boom da internet e dos aplicativos mobile e de todas essas coisas, o software livre ganhou muito, e o Linux também ganhou muito na questão dos servidores, né? Então no desktop, o software proprietário, junto com Windows e joguinhos e aplicações assim profissionais de texto e imagens e tal, Mac e tal, essas coisas, isso ficou muito na mão dos proprietários. Mas na questão do desenvolvimento web, software para servidor e todas as coisas, o Linux floresceu. E daí, por exemplo, Apache, Nginx, MySQL, todos esses softwares que vocês já mexeram com o desenvolvimento web, talvez vocês conheçam eles. É uma comunidade que, assim, sem o software livre não seria desse jeito, seria totalmente diferente. Isso, a Godot é uma engine open source. Inclusive, eu tô louco para trazer um amigo nosso do Match Hackers lá, o Helsi, que ele tem feito muita coisa com a Godot. E ele tem alguns tutoriais, outras coisas. Ele é meio tímido, mas eu quero muito que ele faça um dia uma aulinha sobre Godot para o pessoal, porque ela parece ser bem interessante. E daí outros que talvez vocês tenham ouvido falar, o Audacity para edição de áudio, que para mim, assim, com questão de simplicidade e eficiência, ele é o melhor software de edição de áudio. Talvez tenha outros que são pagos e mais complexos que sejam melhores, mas
Ele é muito bom. Tem o GIMP, que é meio que o Photoshop da gurizada livre. Tem o LibreOffice, que é uma alternativa à suite de Office da Microsoft. Tem o VLC, que também é o melhor player de vídeo de todos os tempos, na minha opinião, e dá um pau em todo mundo, e é um projeto aberto. Tem o OBS, que é um projeto aberto. Tem o Blender também, que é um editor, né, de efeitos, um editor de modelagem 3D e editor de vídeo também. E daí eu coloquei algumas coisas... Sim. Eu não cheguei. Eu vou falar do Flash depois, porque. Mas enfim, tá rolando umas dicas de outros softwares ali no chat, eu sou parceiro disso. Então eu botei alguns aqui, tem o Rocket Chat, que é uma empresa que é aqui de Porto Alegre, e que eles são uma alternativa pro Slack, por exemplo, que é um software de chat. Tem o Telegram, que é uma alternativa aberta pro WhatsApp, por exemplo, muitas pessoas conhecem, acho que no Brasil o Telegram é muito famoso. Tem o Big Blue Button, que é um projeto que eu trabalho na minha empresa, no meu dia a dia, que é um projeto de videoconferência aberto, e que, por exemplo, é um concorrente do Zoom, é um projeto aberto. Tenho usado o Glimpse, porque Gimp é uma palavra bem capacitista, aparentemente aí tem side project que a gente... Cara, eu ouvi falar muito sobre isso, e eu tô pra dizer que eu concordo muito com dar uma repaginada no Gimp, porque não só o Gimp tem essa problemática do nome, é meio escroto, como também o projeto em si eu sempre achei que precisava de uma repaginação assim na UI e trazer umas ideias novas para que ele ficasse bem mais útil. Eu falei o GIMP porque ele é o projeto mais famoso, mas enfim, esses dias eu descobri o Krita, que com K, tipo Krita, que aparentemente é um editor estilo Photoshop, que também é bem foda. Mas enfim, tem esses projetos aqui, se vocês já citaram vários aí vocês já citaram vários aí nos comentários. E daí agora finalmente eu vou falar de uma coisa que é mais... sei lá, tinha algumas pessoas que estavam falando ali, licenças. O software livre, mais do que uma... Depois da questão da filosofia, a gente precisa de algumas maneiras de no mundo real fazer valer, né, essas coisas filosóficas assim. E daí, uma coisa que o movimento criou lá na década de 80 e tal, e que vem em oposição ao que a indústria começou a criar no software, é a questão de licenciar o uso do código, tá? E daí é uma coisa muito interessante, porque o Stallman, e daí tem muitas polêmicas na comunidade, mas a ideia que o Stallman teve é de que quando tu distribui o software, não adianta só tu dizer assim pra pessoa, olha, toma... E tu pode fazer tudo o que tu quiser com isso. Isso é teu e eu não vou te encher o saco nunca e tu vai que é tua, sabe? E daí ele disse assim, essa lógica na realidade, ela não protege a liberdade. Por quê? Porque na realidade tu vai querer dizer assim, eu fiz isso e eu sendo criador, tendo copyright disso, eu não vou entrar na lei dos Estados Unidos e nas leis mundiais que tem a ver com copyright, mas tipo, eu sendo criador e tendo copyright disso, eu vou colocar alguns termos para que tu possa usar isso. E daí os termos, no caso, são a licença, e a licença, para ser considerada livre, ela vai ter que ter os termos lá do início, que eu falei, as 4 liberdades. Então a licença vai dizer assim, tu pode pegar, tu pode estudar, tu pode modificar, tu pode redistribuir, mas tu não pode... retirar, digamos, essa licença do software, tu não pode mudar algumas coisas aqui para que nenhuma pessoa possa pegar no meio do caminho e pegar uma coisa que é livre e destransformar ela em livre. E essa no início o Stallman criou uma coisa que ele chamou de licenças virais, que era assim, que era basicamente dizia, tu podia fazer tudo com o software dentro daquelas liberdades, mas tu tinha que manter a licença originalmente toda vez que tu redistribuísse, e se tu adicionasse código novo ali, ele ia ter que ser licenciado sob a mesma licença. É por isso que o pessoal chama viral, porque quando tu começa a desenvolver em cima de um projeto que tem essa licença, tudo que tu coloca dentro é contaminado pela essa licença e vira a mesma licença. Ele chamou a licença que ele criou nessa época era GNU, a GPL, a GNU Public License, tá? Que surgiu para o projeto GNU, e são licenças do tipo que ele chamou de copyleft, que ao invés de copyright, né, direito de cópia, sei lá, esquerdo de cópia em português, mas que é meio que um trocadilho, uma piadinha, é um copyright virado pro lado diferente, um C virado pro lado diferente, eu não sei se a minha câmera tá virando. Enfim, e daí ele criou esse tipo de lição,
E daí é um passo adicional para distribuição, que nem eu disse, não é só uma coisa é tu dar o código-fonte, mas outra coisa é tu dar uns termos para que esse código-fonte ele seja distribuído. E daí geralmente todo software tem uma licença, né? Toda vez que vocês têm que instalar, sei lá, se vocês vão instalar o Photoshop, ele mete aquele texto lá, né? O EULA, os termos de serviço e tal. E daí quando tu vai lendo ali, ele diz, tu pode fazer isso, tu não pode redistribuir modificações desse software, tu não pode... basicamente as licenças, elas vão, tipo, tirando vários direitos que tu tem ali, e eles dão o direito de fazer isso porque eles são os criadores desse software, né? E daí tem vários outros tipos de licença, que às vezes são mais permissivas e tal, porque basicamente tem duas escolas de pensamento. Tem essa escola das licenças virais, que é do Richard Stallman, e daí tem uma outra escola do MIT, que a licença principal disso é a licença MIT e a licença BSD, que elas na realidade te reservam o direito de restringir os direitos depois. Tu não pode nunca tirar a atribuição, que é o que eles chamam, quer dizer assim, isso aqui veio do projeto inicialmente criado pelo Lucas, digamos, eu crio lá, e daí a pessoa pode fechar isso, e a única coisa que ela precisa fazer com as modificações que vem depois é dizer, isso veio originalmente desse projeto. Então, alguns exemplos. O OS X, né, o último sistema operacional da Apple, ele é baseado num sistema aberto, que é o FreeBSD. É isso? O OpenBSD ou FreeBSD? Não sei. O Willen é o magrão do BSD, ele pode nos dizer. Que é um sistema que ele é baseado na licença BSD, que é uma licença mais permissiva, que ela não é viral. E daí pessoas que nem o Stallman dizem que isso é um absurdo e tal. Darwin? Foi baseado em Darwin? Ou não? Enfim. Eu sabia que ia falar umas merda aqui, mas me corrijam no chat. E daí a diferença do software livre pro software proprietário é que a licença livre ela vai junto. Tu dá o código-fonte e tu dá uma licença livre que te garante esses direitos, tá? E daí eu botei um link ali, esse gnu.org/licenses, que é uma página bem legal, na minha opinião, que eles listam quase todas as licenças abertas mais comuns, que sei lá, tem umas 10, 12 das mais comuns, e meio que dão uns prós e contras, e assim, é o site da Fundação GNU, então eles dizem assim, essas são legais porque elas são virais, e essas aqui a gente considera livre, e essas aqui restringem demais, então a gente não considera livre, essas aqui deixam de menos, então a gente acha que é ruim também, então eles têm uma coisa de pontos lá. Mas enfim, tem uma briga entre essa questão, assim, tipo, o Stallman geralmente fala que dá a liberdade do usuário se acorrentar, sei lá, ele fala isso, não é a liberdade, então o conceito dele das licenças virais é meio que uma questão de tipo, tentar manter isso, e vamos pro próximo slide, é bem interessante que eu tenha citado isso. A gente tem essa dinâmica do aberto versus livre, porque meio que na veia da comunidade que eu disse que surgiu ali depois do Linux, né? A comunidade não do GNU, a comunidade do Linux começou a se criar um movimento mais assim econômico e da indústria e do pessoal que trabalhava na indústria de tipo, porra, é muito maneiro compartilhar o software exatamente porque a gente quer estudar para conseguir trabalhar melhor e para não ficar refazendo o trabalho. E a gente está preocupado assim, nos aspectos técnicos disso. Nos aspectos de que, tipo, é legal fazer código, é legal... Falei o Stack. Stack Overflow. Curti muito esse teu nick, cara. Muito mas na lógica de mercado, sabe? E daí se criou meio que uma cisma na comunidade, que era o pessoal que dizia assim, o que é importante mesmo é a distribuição do código aberto. Então, só que se eu tenho uma empresa e eu quiser fechar o código depois porque vai ser melhor para mim e eu não vou precisar compartilhar de repente uma vantagem, um pedaço de código que eu escrevi que é uma vantagem tecnológica da minha empresa, se eu tiver uma licença mais permissiva e que só se preocupa com os aspectos técnicos, é melhor para mim individualmente e tal. E daí se formou, assim, digamos, correntes diferentes entre o pessoal que achava que o da free software era muito importante a questão ideológica de ser livre e preservar a liberdade do usuário, e algumas pessoas que pensavam mais na questão técnica, na questão de mercado, na questão econômica. E daí geralmente o pessoal trocou o termo free, porque tinha também uma outra confusão que está ali na próxima linha, eles trocaram por termo open, que é aberto, open source, né? Código aberto versus software livre. Tá? E no Brasil a palavra livre, né, em português, a palavra livre quer dizer liberdade já.
né? Sei lá, talvez... pois é. Buffet livre no Brasil não quer dizer que é de graça. Mas nos Estados Unidos, se tivesse free buffet, o pessoal ia achar, eu posso entrar e não preciso pagar, né? Então daí tem essa confusão que as pessoas fazem, inclusive, só fazendo um comentário relativo à temática Game Center. PlayStation 4 usa o kernel FreeBSD com alterações feitas pela empresa. Ah, legal. E não é aberto, eu imagino. Porque provavelmente a Sony não libera isso. Bom, fica a dúvida. Mas daí, tipo, tem essa dicotomia que daí geralmente o pessoal do GNU, imaginei. O pessoal do projeto GNU fala assim, cara, o projeto GNU e a lógica do software livre é free as in freedom, não free as in beer, sabe? Não é uma propriedade de graça que eu tô te dando. Eu tô te dando a liberdade de fazer certas ações com isso, sabe? E daí, por causa dessas confusões e questões e tal, eu falo que tem uma briga na comunidade, mas a briga ela não é tão grande assim. O pessoal é muito deixa viver, deixa estar, tem uma certa tensão, tem uma certa dinâmica. Em momentos tu vai querer trabalhar com open, em momentos tu vai querer trabalhar com free. Algumas pessoas são mais ligadas ao conceito filosófico, conceitual, algumas pessoas são mais ligadas à parte prática. Então tem um meio termo que é aberto e livre, livre e aberto, ou free, libre, open source. E o libre, eu não falei. O libre, às vezes o pessoal em inglês vai dizer libre ao invés de free, porque daí isso invoca o conceito de liberdade, né? E não free, de graça, grátis. Então o free, libre, open source software, FLOSS, é um termo que representa as duas comunidades juntas. Transparência do código versus sem barreira monetária. Enfim, eu não sei se isso é uma pergunta, mas basicamente a transparência do código faz parte do movimento do open source, né? Do aberto, mas não necessariamente eles estão super preocupados com a questão de tipo, como é que isso vai ter a ver com a liberdade do usuário, como é que isso vai afetar as questões mais filosóficas. Então essa é a divisão na comunidade que eu vejo, que não é uma divisão tão grande, que nem eu disse, a comunidade ela é bem ampla e tal. Mas enfim, deixa eu dizer aqui. E agora chega a hora em que eu vou ficar largando um monte das minhas opiniões aqui pra vocês e vou discutir algumas coisas legais que eu acho. E daí se vocês quiserem contribuir mais nessa hora. E deixa eu ver. Só deixa eu tirar o casaquito. Se vocês quiserem mandar mais perguntas nessa hora, se vocês quiserem falar sobre essas questões aqui, podem mandar ver. Então, no Brasil, a gente tem um movimento aberto e livre muito legal, eu acho, na minha opinião, no Brasil e na América Latina. Mais legal até do que os Estados Unidos, porque o jeito que eu vejo que os Estados Unidos, até por causa da sei lá, da ideologia política que eles têm, assim, ou do fato de ter uma lógica de mercado muito forte, a indústria de computação, o ápice dela é lá, né? Eles são muito mais ligados, na minha concepção, com a filosofia do Open, né? Embora o Stallman seja de lá, o Stallman basicamente só fica o dia inteiro brigando com o pessoal lá. O Stallman é um cara problemático também. Tem algumas opiniões merda que eu não concordo. E, inclusive, a própria comunidade de software livre tem um outro cara muito interessante. Não ouvi falar do jogo One Hour, One Life, cara. Eu vou anotar aqui pra dar uma olhada depois. Tem assim, digamos, eu ia estar falando dos Estados Unidos, tem vários... tem um outro cara que é um intelectual público, assim, da visão mais open, que é o Eric S. Raymond. E, inclusive, tem uns livros bem maneiros que ele meio que tenta fazer com um trabalho, assim, de historiador / sociólogo. Eu não sei se o nível de qualidade... Eu não li sendo historiador ou sociólogo, mas ele tenta meio que fazer isso, assim, da comunidade hacker, da comunidade de software livre. Só que daí, tipo, a diferença que eu diria entre a filosofia do Eric S. Raymond e da filosofia do Stallman é que o Eric S. Raymond é mais aquele libertarianismo no sentido americano lá, tipo, individualismo e tal, e o lógica de mercado, e o Stallman é muito mais uma coisa mais anarquista e tal, assim, tipo, ele quer tudo usando as licenças livres, maximizar a liberdade das pessoas, mesmo que isso seja inconveniente para a lógica de mercado ou para uma lógica prática do dia a dia. Se não me engano, o desenvolvedor é bem voltado para o domínio público, todos os projetos dele ele deixa, e já deu uma entrevista sobre o problema que ele passou. Sobre o problema que ele passou por ser domínio público. Isso é uma coisa interessante. Enfim, eu vou falar sobre o domínio público na próxima, que é uma coisa que me interessa muito. Mas daí o movimento software livre no Brasil, rapidinho. Na época do governo Lula, teve uma aproximação muito grande do ativismo de software livre e do software livre também numa lógica, digamos, de mercado com
com o governo brasileiro. O governo brasileiro instaurou uma política de preferir soluções abertas, soluções software livre e tal. E isso foi uma coisa... E patrocinou eventos e tal que aconteceram, que inclusive o maior evento da América Latina geralmente acontecia em Porto Alegre, aconteceu por uns 15 ou 16 anos aqui em Porto Alegre, que é o FISLI, o Fórum Internacional de Software Livre, e com muito patrocínio do governo e de empresas que tem aqui, e era uma política muito legal, mas daí desde o governo Dilma II e no Temer e agora ainda mais, essa aproximação ela tá cada vez mais acabando e cada vez mais penetrando de novo empresas que vendem serviços proprietários aqui para o governo. Então a comunidade, isso inclusive é uma autocrítica que eu faria da comunidade, a gente talvez se deixou levar muito por essa lua de mel que a gente teve num período do governo e achou que estava muito legal, e daí nos últimos anos acabou muito a verba, acabou muito o interesse em tudo que era software livre, e todos os eventos e pessoas que fizeram assim a sua carreira em tipo falar sobre isso e trabalhar com isso estão em maus lençóis ultimamente, mas quem não tá em maus lençóis, né? Se não me engano, muitos apps na Play Store semelhantes do jogo dele não receber recomendação. Tá, inclusive essa coisa de apps semelhantes, o VLC sofreu isso muito, que é basicamente clones do VLC na loja e tal, com quase nenhuma modificação, só que daí assim, no caso do VLC, eu sei que eles desrespeitavam a licença, porque tu pode redistribuir, só que tu não pode, por exemplo, pegar e dizer assim, Lucas Video Player, e largar e não dizer que é o VLC, sabe? E várias dessas pessoas faziam isso, e daí o VLC buscou, eu acho, não sei se processo legal mesmo, ou buscou junto às plataformas de loja para que banissem esses softwares, exatamente porque, de novo, assim, a questão da licença eu vou chegar na próxima, mas é interessante que às vezes a gente tem que defender, né, a licença livre e tal. Mas, enfim, o movimento software livre no Brasil, ele é muito interessante, ele já foi muito mais vibrante, eu acho, mas eu convido vocês a se juntarem e a ficarem de olho nos eventos e também trazer essa lógica que vocês têm do compartilhamento de conhecimento e da questão dos jogos para essa comunidade, porque eu sinto que a gente precisa injetar um pouco mais de vida nessa comunidade, porque o interesse econômico e da moda, assim, passou um pouco. Só que eu acho que é mais importante do que nunca. Eu acho que vocês estão entendendo como essas questões se ligam com a nossa realidade econômica e tal. Enfim. A importância da licença. E tem uma coisa muito legal, tá? Deixa eu ver como é que eu tô de tempo. Acho que tá legal de tempo. Tem uma coisa muito legal que, assim, cara, a licença, ela não é uma barreira de verdade, assim. Da mesma maneira que... e o que eu quero dizer com uma barreira de verdade? Da mesma maneira que um joguinho, lá, sei lá, o GTA... se eu não comprei ele, tecnicamente eu não posso pegar uma versão pirateada e instalar no meu computador. Mas o que me impede de fazer isso... Na prática, é só a empresa dizendo que não, sabe? As empresas tentam colocar DRM, que a gente chama, né? Que é o Digital Rights Management, coisas que impedem de tu rodar o software como tu não quer. Elas tentam fazer ser difícil craquear o software, tentam colocar a questão das keys e tal, mas se tu conseguir eventualmente rodar aquele código no teu computador, tu quebrou a proteção deles, né? E a questão da licença no software livre, eu gosto de explicar para as pessoas que tu tem que tratar a licença exatamente como uma promessa, tá? Não quer dizer que a pessoa não possa, tipo, fazer o que tu... Tipo, fechar o código e distribuir em outra maneira, ou fazer modificações e distribuir sobre outro nome, e talvez se não descobrir, ela possa passar por isso. Não tem nenhuma bloqueio que nem o Lawrence Lessig fala, que é um advogado que se preocupa com essa questão de licenças. Não tem nenhuma barreira arquitetural, tá? Uma barreira arquitetural seria uma coisa que realmente fisicamente ou na prática te impede de fazer uma coisa, mas a questão da licença, ela é uma promessa. A licença, na realidade, ela é como se fosse um direito que tu tá deixando claro antes do usuário pegar o teu pedaço de software, que é tipo assim, tá, olha só, essas são as coisas que tu pode fazer com isso e eu não vou te processar. Se um dia, sabe, eu tiver vontade... Se eu tiver vontade de te processar, tu vai pegar esse pedaço de papel que eu coloquei, né, que o desenvolvedor colocou lá e disse, não, mas eu fiz tudo certo, então o processo não vai ter nenhum peso legal, sabe? Então a licença não é uma proteção contra abusos que os teus usuários possam vir a estar fazendo, ela é meio que uma proteção que tu tá dando pro usuário contra o criador do software. Tu tá dizendo pro usuário, cara, vai na boa, tu pode fazer essas modificações e tu não vai ser um criminoso.
Uma coisa que o Lawrence Lessig fala muito na questão da cultura livre, né? Que seria distribuir músicas livremente, distribuir gráficos, jogos, essas coisas, tudo não só gratuitamente, mas com essa filosofia livre. Porque ele diz que assim, a cultura do remix, a cultura do reuso das imagens e dos jogos, e mod, e música, e remix, todas essas coisas, isso tudo já acontece e é uma lógica da internet que a internet propicia isso. E é muito legal e é a coisa maneira da internet. Só que o sistema de copyright, a única coisa que ele faz é dizer, se tu participar dessa cultura, que é a cultura da internet, e que todo mundo participa e é muito maneira, tu é um criminoso. E eventualmente alguém pode pegar e pode querer te processar e pode querer te fuder. E ele chama isso como um efeito corrosivo na liberdade, corrosivo na expressão e tal. Então a licença, na realidade, ela não é nada para impedir que o usuário faça uma coisa. Ela é uma promessa de tipo, cara, vamos fazer parte de uma comunidade, eu não vou te processar, ninguém vai te processar, vamos criar livremente, entendeu? Então quando tu pensa em software livre, a licença tem que ser vista dessa maneira, eu acho. É a maneira como eu mais vejo, assim. Então, enfim, cara, eu conheço muito sobre o Creative Commons, eu não vou falar muito sobre isso, mas basicamente a Creative Commons foi criada pelo Lawrence Lessig, eu acho, talvez com mais outras pessoas, mas porque ele viu o movimento do software livre e ele disse, eu quero transpor isso aqui para a cultura em geral, para artefatos como músicas, imagens e tal, e não deixar isso só na lógica do software livre, e isso foi o Creative Commons, né? E daí ele meio que tenta criar licenças que são fáceis de entender, só lendo o nome, assim, são fáceis de explicar, porque quando eu te digo licença MIT, tu vai ter que pegar e estudar para saber o que ela diz. Quando eu te digo licença GPL, V3, que é uma versão 3 da GPL, tu tem que saber, né? Tu tem que estudar para ver o que é. Mas quando a pessoa diz Creative Commons Attribution, ou atribuição, que é que tem, é mais fácil, porque basicamente é a licença que tu pode fazer tudo desde que tu dê a atribuição pro autor. Então foi esse o trabalho dele. Deixa eu ver. Fui jogar Manic Mansion antes da internet. Pode crer. Esse jogo eu ainda não joguei, eu só conheço. Mas eu sou muito fã desses jogos point and click, mas esse eu ainda não joguei. Relaxa, só pra saber. Não, enfim, eu posso falar muito mais. Eu vou tentar passar por isso daqui, mas realmente eu queria fazer a conversa e é o que tá acontecendo. Tá, e daí uma coisa muito legal, cara, sobre o software livre que eu gosto de pensar e que eu acho que essa lógica, ela corta nos Estados Unidos, ela não é tão presente porque eles têm muita lógica econômica tipo, a lógica de mercado do software livre. É tipo assim, cara, num país que nem o Brasil, onde a pessoa, por exemplo, vai querer abrir seu próprio negócio e tentar criar uma coisinha dela e cavar um nicho e fazer aquele sonho lá de tipo concorrer contra a grande empresa e tal, quando a lógica do software livre ela é muito legal para realmente assim tu poder estudar o que os teus concorrentes estão fazendo, tu poder se desenvolver como profissional, tu poder achar profissionais que estão usando um software que ele é livremente acessível e não só acessível por meio de uma licença, de um preço de uma grande empresa. E quando, por exemplo, o governo do Brasil fez assim, todos os lugares vão ter que usar OpenOffice, que era na época ao invés de Word, né? Tu abriu, por exemplo, na questão econômica, a oportunidade para que empresas brasileiras desenvolvessem versões customizadas do OpenOffice ou com as necessidades específicas do que talvez algum lugar do governo precisava. Então tu criou quase assim um nicho, né, um subsídio de mercado para que profissionais da área de tecnologia trabalhassem com tecnologia aqui no Brasil e provendo as necessidades de um órgão do governo, por exemplo, versus a realidade que assim, se tu usa produtos Microsoft em todas as coisas do governo, e daí tem aquela coisa, os produtos, o documento que o cara criou aqui não pode ser aberto no computador do outro, e daí se tem um bug ou alguma coisa, tu tem que ligar para a Microsoft, ou tu tem que, a Microsoft vai dizer assim, beleza, vamos fechar um contrato pro ano que vem de atualizações, e é tantos milhões aqui, e eu vou prover para todas essas coisas, e daí ano que vem a gente refaz o contrato, entendeu? Tipo, tu cria uma lógica econômica que ela pode se gerir mais localmente, ela pode dar a chance para pessoas que são profissionais locais aprenderem, trocarem conhecimento, criarem suas próprias soluções. Então, essa questão de se adaptar melhor à realidade local e não tu precisar depender de uma empresa que vai estar em outro país, criando uma coisa para as necessidades deles, para os clientes deles, é muito interessante na lógica do software livre. Deixa
Deixa eu ver. Eu encaro essa ideia do código livre igual a história da Bauhaus. Isso se aprende direito. Eu não tô ciente disso. Depois, se quiser mandar umas coisas sobre isso, eu vou dar uma lida. Cadeira plástica. Isso, cara, é muito parecido com isso. Tipo, realmente. Tá, e daí outra coisa muito interessante pra mim, que tem um pouco a ver com esse último ponto, é a questão da centralização do poder, ou que seja, do dinheiro, do poder econômico, versus a descentralização, sabe? Então, me parece muito claro que o software proprietário ele cria essa lógica da centralização do poder econômico, da centralização do conhecimento, porque um produto da Apple, por exemplo, ele geralmente só funciona bem com as coisas da Apple, com os padrões da Apple. Você tem que comprar todas as extensões que a Apple está fazendo, você tem que esperar a Apple lançar uma coisa nova e tal, e se a Apple não tiver interesse em acomodar um caso de uso específico que tu tem, tu não vai conseguir fazer eles fazerem isso, né? Vai para outro produto lá que tem. E daí essa lógica toda do software livre e daí a gente pode entrar em cultura livre, essa questão da cadeira, sabe? Os projetos livres. Tem outra coisa que eu nem falei que é o hardware livre, que seria os projetos livres. Essa questão, ela permite uma descentralização não só do conhecimento, mas também econômica, assim. Porque daí eu não fico um dependente econômico do software que está vindo sempre dos centros econômicos do capitalismo, né? E daí, de novo, eu já falei sobre várias coisas sobre a cultura livre e tal, eu acho que eu não vou falar próximo ali. E daí tem um outro problema muito interessante que surge agora, que é isso, Arduino é um grande projeto. Eu não vou falar sobre isso, de novo, tem outras pessoas no Mad Hackers que são muito mais foda nessas coisas, inclusive em Arduino, e eu tô tentando convencer algumas dessas pessoas a fazerem alguns vídeos ou aulas sobre Arduino, que é um projeto de hardware livre muito maneiro que segue uma coisa parecida com o projeto GNU, o projeto Linux e tal. Inclusive na história eu esqueci de falar de uma coisa muito interessante que é o Netscape, que talvez seja um software também que quem usa computador há muito tempo lembra dele, mas eu não tive tempo de falar isso. Só que tem uma outra questão interessante hoje, tá? Que é assim, gurizada, que é um problema que me preocupa muito. Ele tem muito a ver com a questão do dinheiro e de como tu mantém os projetos hoje. Porque abrir o código e dar licença de uso é uma coisa. Eu sinto que isso, assim, não sei se defasado ou é a palavra certa, mas assim, o movimento por isso hoje, digamos que a gente já convenceu todo mundo, as pessoas já sabem, é maneiro compartilhar código, é uma coisa que funciona, em diferentes níveis as pessoas entendem isso. Mas hoje a gente tem um grande problema que é assim, a gente depende cada vez mais, pensando na última live que eu fiz de segurança, a gente depende cada vez mais de serviços, né? Que guardam teus dados, que te provém dados, que seja stream de mídia, sabe? Que seja vídeos, que seja músicas, que seja serviços de dados que o governo está coletando, ou dados que tu precisa para tua empresa, que uma empresa privada está te dando, que mesmo que o software que rode aquilo seja livre, os dados em si e a infraestrutura computacional e o esforço que a empresa faz para te prover todos esses serviços é uma coisa que não é transparente. Então a gente está chegando num novo nível, que é uma coisa que os teóricos assim, do movimento já se ligaram há um tempinho e foram adaptando suas licenças com isso, no outro nível em que não é suficiente só a gente saber o que o código faz. Se a gente quisesse ter, digamos, uma democratização da tecnologia e a descentralização do poder mesmo, a gente começa a pensar como é que a gente pode dar o acesso aos meios para que as pessoas criem o seu software, hospedem essas coisas na internet, tenham uma lógica de sustento fazendo software livre e tal, e não que a gente vire toda uma coisa assim, tipo, as empresas todas usam software livre, mas elas são todas redes sociais e tu tem que logar lá e eles guardam teus dados e o teu computador tá sempre interagindo com outro serviço, se ele não interagir com esse serviço ele não funciona, esse tipo de coisa. Deixa eu dar uma olhada aqui. Você conhece alguém que mexe com código da Godot e possa fazer uma interface entre ela e o Arduino? Cara, sim, eu conheço pessoas que podem dar uma luz. Me manda uma mensagem para lembrar disso ali no Discord e eu te boto em contato com as pessoas, porque são duas coisas assim diferentes,
mas a interação do Arduino com o computador é bem tranquilo pela porta USB, e provavelmente é mais questão de pegar um exemplo do Arduino fazendo interação, pegar um exemplo da Godot lendo essa interação e botar junto. Por exemplo, tu pode fazer o Arduino mandar pressionamento de teclado ou como se fosse mexer o mouse, só que tu mexe num sensor do Arduino e ele mexe teu mouse, e daí isso é a interação mais simples que tu teria com uma engine de jogo aí. Ia ser como se fosse o mouse. Parece que isso é um problema do século XXI, armazenamento de dados. Tenho minha dúvida se as pessoas estão preparadas para criar os próprios servidores. Cara, isso é exatamente esse o problema. Tipo, hoje eu trabalho numa empresa que se chama mconf, e a gente tem um produto que se chama elos.vc. E esse produto, ele na realidade é um serviço online de videoconferência, e a gente cobra por esse serviço, porque na realidade ele é baseado no software livre, que se chama Big Blue Button. Qual é meu nick lá? Meu nick lá é LFZ. Eu não sei sobre a LGPD, mas semana que vem o Juliano que vai fazer uma live só sobre isso. Então vai ser muito foda. Tá, eu tava falando da mconf. A gente tem um produto lá que é o elos.vc. Deixa eu postar aqui no chat. E assim, isso é uma plataforma, é uma plataforma proprietária, tá? O código-fonte dela, quando vocês entram, a gente não tá provendo ele para vocês, mas ele é baseado em código livre, e é um projeto que se chama Big Blue Button, eu já disse, e a gente é um dos top 3 desenvolvedores desse projeto. Então a gente faz várias modificações e melhorias nesse projeto e contribui direto de volta para a comunidade, tá? Então o código do projeto Big Blue Button, que é o que a gente baseia essa nossa solução, assim, a gente meio que bota umas coisinhas em cima e soluciona problemas dos nossos clientes aqui, muito essa questão da adaptação que eu falei. O código, digamos, ele existe livre lá na internet. Só que o grande problema de tu hospedar teu próprio serviço de videoconferência é que tu precisa de servidores com muito processamento, tu precisa de muita banda, tu precisa de pessoas espertas que sabem gerenciar esses servidores, né? E tu precisa estar o tempo inteiro em cima ali. E daí tu cria um serviço que cobra por isso, tu provê a videoconferência, e daí tu ganha dinheiro de alguma maneira em cima disso, né? Uma lógica de mercado normal. Só que daí o fato do Big Blue Button ser um projeto de videoconferência que é todo aberto, ele meio que não te deixa mais próximo como um usuário, assim, de ter a liberdade de estudar aquilo ou de poder usar a tua própria versão e redistribuir, porque o teu limite agora é banda, é conhecimento, é dinheiro, é todas essas coisas. Então, cada vez mais com a complexificação do software e com essa lógica de que o software faz parte de tudo da sociedade, já não é mais, digamos, suficiente tu ter essa lógica de licença e distribuir o software. Tu precisa ter uma lógica, assim, digamos, de educação maior, de educação técnica das pessoas. Tu precisa ter uma lógica de justiça social, que vai redistribuir o conhecimento, redistribuir os meios financeiros, que vai dar os meios para que as pessoas possam estar tomando o controle dessas plataformas que são abertas na teoria, mas que na prática sempre vai ter alguns recursos arquiteturais que vão estar te impedindo de fazer isso. E aí, Passos, cara, infelizmente a gente tá se encaminhando bem pro final, cara, mas que bom que tu apareceu, mas ela vai ficar gravada e depois eu vou colocar ela no canal do YouTube também. Inclusive, se vocês derem uma olhada embaixo, tem 2 canais do YouTube, um que eu coloco as coisas de joguinho e música que eu faço, e um que eu coloco as coisas mais técnicas, que nem essa, que é o canal do Might Hackers. Mas enfim, eu já falei bastante, eu vou abrir para perguntas e discussões aqui. E acho que é isso, pessoal. Muito obrigado por aparecerem aqui. Precisa mesmo diminuir a desconfiança de ser roubado. Valeu, No Name, pelo follow. Sim, então enquanto vocês mandam perguntas ou comentários aí e tal, eu vou fazer um jabá sobre esse canal do Twitch aqui. Eu acho que agora eu consegui mais do que 50 follows, o que é muito legal, porque daí eu vou ter sempre a qualidade. Uso qual sistema operacional? Eu uso o Linux Mint nesse computador, o Linux Mint 19, que é uma distribuição Linux baseada no Ubuntu. Valeu pelo follow, William. Uma pessoa que eu não conheço e nunca vi em nenhum lugar. Mentira, vai estar parceiro meu. Eu uso o Linux Mint 19, eu acho.
que não sei se é uma versão nova. Valeu, Casemiro, pelo sub. Eu não podia receber sub antes de ter 50 followers, acho que era isso, não sei. Porque o pessoal tava louco pra dar sub no meu canal. Mas enfim. Sim, cara, eu sou o maior entusiasta dos sistemas operacionais, assim, mais facilitados para as pessoas. Porque tem Linux que são, assim, desde do mais simples, que seria o Ubuntu, que é focado muito na experiência final do usuário, até, sei lá, Arch Linux, eu nem sei o nome dos mais loucões, assim, mas sistemas que são mais focados nas pessoas que curtem mesmo fazer as coisas técnicas e meter a mão no terminal e tal. Mas eu sou muito fã do Linux Mint porque ele é uma versão, assim, que eu gosto, tem um balanço entre a interface leve e as coisas já bem configuradinhas e tal. E embora eu seja uma pessoa que, se eu precisar resolver um monte de problema lá difícil de configuração, eu resolvo, porque eu tenho background de computação, eu gosto de perder meu tempo fazendo as coisas mais interessantes e tal, né? É do Rio Grande do Sul, seguido vejo gente do open source aqui no Sul. A comunidade aqui é muito forte, exatamente porque... Slackware ainda existe, alguém pode me dizer, porque eu não sou tão roots pra conhecer o Slackware. Pra usar o Slackware eu conheço. Passos, o Fórum Internacional do Software Livre, cara, é uma coisa... Existe. É uma coisa sensacional, cara. Que aqui na cidade de Porto Alegre aconteceu 18 edições, acho 18 anos seguidos, desde o ano 2000. E o que isso fomentou, assim, de comunidade aqui, de grupos, por exemplo, o Hackerspace Match Hackers, ele existe por causa desse tipo de coisa, sabe? O que isso fomentou de oportunidades de carreira para as pessoas aqui e tal... para o movimento de software livre em Porto Alegre é muito foda, assim. E infelizmente ele é um evento que está cada vez mais esvaziado por causa da questão financeira das pessoas, por causa da questão que eu já disse, que geralmente o governo era uma coisa, um puxador muito forte dessa lógica aqui durante a era do PT, né? E agora eu até acho que é uma falha da comunidade ter descansado muito nos louros dela nessa época, porque agora a comunidade tá meio perdidaça, eu diria assim, porque todo mundo tá perdidaço nessa lógica de faltar dinheiro e tal. Mas enfim, falando sobre esse canal aqui no Twitch, eu tenho jogado uns videogames, jogos retrô que eu gosto. Nesse sábado eu vou acabar o Final Fantasy VI. Deixa eu ouvir dos fãs do Final Fantasy VI aí. Vamos matar o último chefe hoje. E volta e meia eu tenho uma penetração muito grande na comunidade de música com software livre, que é uma coisa que, assim, se as pessoas acham complicado usar o Linux como sistema operacional aberto, fazer gravação musical, produção e tal, com as ferramentas só abertas, que é o que eu tenho tentado fazer, é bem mais roots. Mas é uma comunidade que eu sinto que eu tenho contribuído para ela. Fiz muitos amigos e tenho amigos meus, que nem o Willen, que tá aí, e outras pessoas que participam, que fazem parte e têm contribuído muito. E daí eu faço alguns streams, vocês podem ver aqui embaixo e no canal do YouTube, em que eu tô fazendo gravação e produção com software livre, mostrando. Tem um que eu mostro a instalação e tal. Então isso é uma coisa que eu me interesso muito. E que é exatamente nessa lógica de que, tipo... eu lembro... vou falar uma coisa, peraí, deixa eu ler os comentários. Utilização cada vez de ferramentas abertas seria considerado como uma alternativa para a situação econômica. Cara, eu acho. E daí... só deixa eu dizer, Final Fantasy VI melhor que o 7, com certeza. Situação alternativa para melhorar a situação. Sim, cara, eu acho, tá? Eu já fui muito mais otimista nessa coisa, porque exatamente a gente teve um momento muito bom em que a comunidade estava bombante aqui no Brasil, em que tinha várias empresas que trabalhavam com software livre e se beneficiavam muito disso. Tipo, tu não precisava, digamos, tá dependendo sempre de uma licença de um produto da Microsoft, e daí isso não ia estar comendo parte do teu dinheiro, e daí ia sobrar mais dinheiro pra ti, que era um pequeno empreendedor e tal. Mas a comunidade não se ligou, eu acho, que a lógica mudou um pouco. Não é só a coisa ser livre agora. Agora a gente precisa desses meios. A gente precisa de banda, né, de internet, a gente precisa de banda, a gente precisa de processamento, a gente precisa de mão de obra que seja qualificada e de conhecimento e tal. E daí parte de construir a comunidade é criar essas soluções também econômicas, sabe? E daí eu acho que o papel do Estado seria importante nisso, sabe? Não é um treco que
que a iniciativa privada do software vai fazer, até porque esse pessoal se preocupa, eles se preocupam mais com o que está acontecendo nos Estados Unidos, lá no quintal deles, o pessoal da Europa. Até não vou dizer, na Europa tem coisas interessantes porque a zona do euro faz muitos editais, como se fossem editais, libera verba para coisas de interesse público e tal, e teve vários editais já que era, por exemplo, para desenvolvimento de alternativas livres, para coisas que eles precisavam lá na zona do euro e tal. Mas enfim, eu acho que essa lógica com certeza é necessária para melhorar a nossa lógica econômica aqui. Só que não só ela, sabe? Ela vai junto com a filosofia política toda, que a gente precisa, filosofia econômica toda, e daí por isso que eu acho que tem uma aproximação legal com o Peteca. Eu acho que com a Peteca. Acho que quando o software livre ele era uma coisa muito técnica e de pessoas que despolitizadas que só tipo, não, beleza, é legal o software porque eu compartilho aqui, ganho dinheiro e tá maneiro. E eles se esqueceram um pouco de por que tu faz o ativismo, por que tu cria as ferramentas e por que tu cria as oportunidades para as pessoas, aí que a comunidade se perdeu um pouco. Seria trabalhar na base de ter trabalhadores conhecidos, preparo para iniciar, tipo, ver todas as peças. Cara, eu não sei sinceramente. Isso, o Blender... Cara, o Blender é um trabalho muito maneiro, né? Ele faz aqueles curtas pra meio que mostrar o que o Blender pode fazer. Eu não sei como é que se é feito junto com a comunidade ou se eles conseguem um dinheiro pra financiar os curtas, alguma coisa assim. Tem várias coisas, Yakult, que eu ia te dizer assim. Eu acho que uma coisa legal seria se realmente a gente conseguisse pegar dinheiro e colocar na mão de pessoas que vão estar desenvolvendo projetos que são software livre, sabe? Então, sei lá, uma coisa seria assim, tipo, o que a comunidade... precisa no Brasil, precisa de um editor que seja tão bom quanto o Photoshop, sabe? E daí seria a questão de tipo assim, vamos pegar o Glimpse e daí vamos financiar alguns desenvolvedores que estão melhorando ele, sabe? Ou vamos financiar pessoas que usam isso e fazem tutoriais disso e ajudam a ensinar, sabe? Ou vamos... enfim, tem várias lógicas, assim, acho que tem que trabalhar em todos os aspectos. Já era um início legal tu ter uma lógica de governo que dava preferência para isso, mas que nem eu disse, foi um início sem se preocupar com o que podia vir depois, assim, foi uma coisa que foi destruída muito rápido. Sim, eu concordo, ver todos os aspectos além do software, mão de obra, ver a produção, todo o aspecto social, porque o software livre e aberto, ele é aberto, mas uma pessoa que não tem dinheiro para estudar como é que faz isso, que não tem um computador que vai conseguir rodar as coisas, que não tem tempo para aprender a lógica do software livre e que só teve acesso aos softwares proprietários de uma maneira pirateada, essa pessoa não vai virar parte da sociedade e eu não vou dizer, cara, que saco, porque o que tu não gosta de software livre é tão melhor. Não, cara, sabe, tu tem que ter todos os aspectos. Legal. É lá da Europa que o Blender tem, então, esses incentivos. Cara, isso é uma coisa muito maneira. E a gente meio que ensaiou até isso no Brasil, mas é uma lógica que acabou, que sei lá, né, a comunidade não internalizou essa lógica de criar uma comunidade e de se apoiar e tal. E aí Rodrigo Baltazar, grande Rodrigo Baltazar, o meu amigo Snake, o nick dele é Snake na maioria das plataformas e até fiquei assustado que ele é Rodrigo Baltazar aqui. Sim, faltou um pouco de amadurecimento. Enfim, eu vou falar mais uma coisa aqui e vamos dar mais uns 10 minutos no máximo aqui, mas uma coisa que eu lembrei, eu acho que foi o Kaze Myers que falou na stream que eu vi, que talvez tenha sido uma das primeiras stream da Peteca que eu vi, que ele tava compondo, que ele tipo disse assim, vou usar software pirateado mesmo aqui, gurizada, porque tipo, eu não vou me privar de usar essas coisas e tal, só usar as coisas que são de graça, e porque eu quero produzir da mesma maneira, do mesmo nível que as outras pessoas. Acho que foi mais ou menos isso que tu disse. Desculpe se tu tá assistindo e eu te representei mal. E, cara, eu entendo completamente essa lógica, tá? Mas tem uma discussão aí que eu acho que tu entende melhor depois de tudo que eu falei aqui sobre... quando é que a gente começa a construir as alternativas pra gente escapar dessa lógica, sabe? Porque é que nem o Lawrence Lessig falou lá do remix e das outras coisas, quando tu usa o software pirateado, tu tá se colocando como fora da lei desse sistema. Tu tá se colocando como uma pessoa que pra fazer o teu ganha-pão, tu vira o errado do rolê ali.
Tá, isso é uma lógica que é muito corrosiva, porque ele acha que o compartilhamento do conhecimento e o remix e todas essas coisas tinha que ser uma coisa positiva, que a sociedade vê e diz, essa é a maneira legal de fazer, que tem um ciclo de feedback positivo. Então, o pessoal fala muito, assim, por exemplo, que as empresas que vendem softwares super caros, eles meio que quase até incentivam essa lógica da pirataria em países em desenvolvimento, que nem o Brasil, porque eles sabem que, tipo, se o usuário lá em casa piratear toda a suite do Adobe para fazer as coisas dele, ele não vai poder fazer isso quando ele trabalhar numa agência que trabalha 10 pessoas. Porque daí a gente manda alguém lá pra ver que tem software pirata e daí a gente multa eles, entendeu? Então, pra eles, é quase aquela coisa assim, não importa que tu tá pirateando o software deles, tanto importa que tu tá preso dentro da lógica deles ainda. Então eu não tô, tipo, querendo cagar na cabeça das pessoas que usam software proprietário, porque eu entendo essa tensão. Mas a nossa lógica, que eu acho que é a lógica que a sociedade a comunidade de software livre quer, é a de fazer essa troca da consciência, entendeu? Da gente, tipo, chegar numa lógica que um dia a gente nem queira usar o software proprietário. E daí é muito legal que, tipo, Audacity, OBS, VLC, o pessoal já nem pensa em, tipo... Sabe, o cara vai dizer o Windows Media Player, eles tira essa merda daqui, cara. Mete o VLC aí, sabe? Fraps, sai daqui, cara. Olha o OBS que tem todas essas coisas. E a pessoa nem sabe que é software livre, né? Então, enfim, é mais ou menos isso, assim. E eu, de novo, não tô cagando na cabeça das pessoas, mas é muito aquela coisa de, tipo, do construir versus sabe, versus os outras coisas. Deixa eu ver aqui. Foi mais uma questão que já usei muito LMS, mas tu coloca ou essa opção a contradição complica. Por mim, só utiliza software livre sempre que posso uso. Sim. Cara, pra mim é isso aí, assim. É tipo, tudo que vocês conseguirem trocar por software livre e que atender o uso de vocês já é uma vitória. Para a empresa, é melhor usar pirata que não usar. Eles ganham market share, nas empresas eles podem forçar a compra com ameaças legais. Eu acho que é isso que tu tá querendo dizer, o que eu disse mais ou menos, né? Que quando a empresa chega num nível lá, tem 20 pessoas, eles podem pegar e dizer assim, a gente descobriu que vocês estão usando e a gente vai cobrar uma multa de vocês aí por meios legais de 20 pessoas, porque vocês precisariam de 20 licenças. Compartilhando uma história minha pessoal. Estava trabalhando em uma empresa de games e um dos modeladores que entrou é evangélico do Blender. Empresa que faz software. No final, todos aceitaram o Blender e viram o potencial dele e virou uma ferramenta da empresa. Exato, cara. Isso é uma história de sucesso, sabe? E, enfim, eu acho que tem uma dialética aí de, tipo, a gente melhorar o software livre e a gente trazer as pessoas pro software livre. E daí, quanto mais pessoas tu traz, mais necessidades diferentes tu entende, mais melhorias tu pode fazer e mais o software cresce, entendeu? Então, tem uma lógica de duas mãos aí. Porque, enfim, eu falo muito isso nas lives que eu tava falando de gravação. Tem pessoas que acham que eu preciso do Cubase com todos os plugins e a porra toda instalada, porque senão eu não consigo gravar. Daí a pessoa pega, instala 30 GB de coisas e daí grava uma guitarra, bota um efeito, um reverb, bota um plugin de bateria e acabou. Tipo, o cara usou duas coisas, sabe? E daí é por isso que eu gosto da lógica livre, porque abre a possibilidade de tu pensar um pouco mais no espectro, assim, o que é gravar, o que é produzir, sabe? O que eu realmente preciso. Sair dessa lógica de, tipo, qual é a próxima novidade que o Photoshop vai estar me oferecendo, qual é... Entendeu? Então, enfim, tem uma live lá que eu tô falando sobre isso que eu fiquei meio apaixonado e falei uns 5 minutos sobre essa lógica. Sou muito parceiro da pirataria por muitos motivos, mas ideologicamente software livre é o jeito. Tive que ouvir que investir na Godot era perda de tempo porque não era padrão no mercado. E, cara, não é mentira, entendeu? Eu sei que, tipo, eu odeio isso, mas dependendo se a empresa investisse e não desse retorno, talvez eu estivesse fudido. É as contradições que a gente vê. Quanto mais feedback de pessoas de áreas diferentes, entre outras necessidades meio básico, mas que o pessoal nunca parou pra pensar porque nunca precisou. Tem muitas gibas de plugin e eu quase uso todos. Não, cara, tipo, foda-se. Assim, eu não conto pra ninguém. Enfim, esse é o meu pensamento, a minha perspectiva é diferente. São as contradições que a gente tá tentando achar. Curtiram, pessoal? Vamos ver se tem mais algumas perguntas. Senão eu vou ficar aqui. Fazer de novo
Pô, valeu, pessoal. Eu vou... Daqui a pouco ela vai estar no canal do YouTube, que tá ali embaixo. Deixa eu postar aqui mathackers.org. E daí no mathackers.org eu vou fazer uma série de referências. Cara, que bom que vocês estão gostando, que bom que vocês participaram também. Valeu, Rose. Valeu, William, meu consagrado. Sim, cara, vamos seguir nessa ponte. O que quer dizer? Tem a fila de puxadores do Mathhackers agora. A lógica livre que eu copiei da Peteca. Quinta vai ter uma reuniãozinha que é aberta, mas a princípio é para as pessoas que são mais chegadas aos Mathhackers. O link tá no nosso Telegram, a gente vai avisar. Que a gente vai falar sobre as próximas atividades que a gente quer fazer e tal. De novo, porque o Mathhackers, geralmente as reuniões que a gente faria seria tipo, esse sábado a gente vai estar lá falando de alguma coisa no ambiente físico. A gente não tá fazendo isso agora. E semana que vem vai ter uma palestra sobre LGPD do... Deixa eu ver o nome dele, eu sempre esqueço, vou dizer o nome inteiro dele. Juliano Madalena, dia 30/6, como implementar a LGPD sem perder o sono. Ele vai falar sobre isso, que é essa nova legislação de dados aqui do Brasil. E, enfim, quinta-feira a reunião do Mathhackers, é isso aí. Tá, pergunta aleatória, deixa eu ver. Tem alguma extensão HTML para referências, tipo checar automático, algo como a pessoa possa usar para citar de onde veio a fonte da info? LGPD, que eu não sei o que a sigla quer dizer, se alguém sabe. Cara, eu vou... Me manda uma mensagem ali no name que eu vou te passar o contato. Ele é um cara meio tímido, assim, que não fala muito. Mas eu vou mandar pra ele falar contigo. Deixa eu ver essa pergunta. Extensão pra referências. Cara, seria algo do tipo... Como se fosse assim... tem na Wikipedia lá, que eu te passo um link e daí ele meio que te diz a procedência, alguma coisa assim. Eu não sei se eu entendi a tua pergunta. Boa noite, Yakult. É meio assim mesmo. Cara, eu não sei. Tem um treco que eu não sei se serve exatamente pra isso, que eu acho muito interessante. Porque assim, né, eu podia... Tem vários assuntos aqui que eu podia falar que me interessam. Tem uma coisa que tava na moda um tempo atrás e que o pessoal tem falou no name. O pessoal tem falado muito, que é web semântica. Que a diferença, assim, digamos, a diferença entre uma página HTML e um texto normal é muito aquela questão de que, tipo, eles criaram um hiperlink, né? E daí, se tu estivesse lendo um livro, quando o autor cita uma coisa, se tu pudesse, tipo, pegar e ter acesso ao livro que ele citou, né? Que é isso que o link no HTML proporcionou. O hipertexto, que eles chamaram. E daí a web semântica é uma questão de que, tipo, realmente tu colocaria tags a mais no documento, que eles iam tentar te dar isso, mais explicações ou mais contexto sobre as coisas, tipo, enriquecer mais ainda a tua experiência no web, a tua hiper experiência. É muito linguagem de marketing, parece. E daí tem um site maneiro que é o genius.com, eu acho, que é um site de letras, começou com letras de rap. E uma das coisas que eles têm lá é aquela questão de... Eles botam a letra e daí tu anota ela com referências, tipo, aqui o artista queria dizer tal coisa, aqui isso é uma referência a outra música, é uma referência a tal livro. Valeu, Silveira Lucas. Isso nessa entrevista ele falou isso, vocês já devem ter visto o Genius. E daí, se não me engano, o Genius tem uma extensão que tu faz isso pra toda a internet. Eu nunca usei, eu li isso faz um tempo, então talvez seja o que tu quer, sabe? Que daí as pessoas, tipo, fazem um crowd, como se fosse um crowd da anotação. Tipo, eu vou chegar lá, vou estar lendo um texto no site do Mathhackers e vou dizer assim, eu lembro que o dia que a gente se encontrou, a gente escreveu isso. E daí quando tu chegar lá, vai dizer assim, tem uma anotação do Lucas aqui nesse site. Então, deixa eu dar uma procurada aqui. Genius Annotations. Eu posso estar falando merda, mas eu lembro de ter ouvido isso. E daí tem um pouco a ver com isso que tu fala, que é a questão... Mas dá uma pesquisada, web semântica é uma área que o pessoal se interessava com isso. Enfim, em alguns minutinhos estarei saindo. Qualquer pergunta podem mandar. Eu respondo daí de outra vez. Genius Web Annotator.
Enfim, muito obrigado, pessoal. Obrigado para todas as pessoas que seguiram. Se vocês se interessarem também, sigam aqui. Às vezes eu tô jogando joguinhos, às vezes eu tô fazendo coisa de música. Eu não sei quando é que eu vou fazer a próxima coisa de música, porque essa semana eu tô bem fudido em questão de compromissos com o trabalho e outras coisas da vida. Então não sei, mas talvez semana que vem eu faça alguma coisa de música. Muito obrigado, pessoal. Web Annotator Genius lets you add line by line annotations to any page on it. Deixa eu colar isso aqui no chat. Nunca usei isso, mas parece ser muito interessante. Valeu, passos. Bom, eu acho que é isso aí, pessoal. Muito obrigado por aparecerem. Vamos continuar trocando uma ideia. E de repente, o próximo... Muito obrigado. De repente, o próximo stream que eu faço ali na lista na fila da peteca vai ser alguma coisa de música, porque eu curto muito, mas eu achei uma oportunidade legal. Acho que vocês curtiram bastante o de hoje e também vocês viram que é uma coisa que eu curto. Muito obrigado a todos que estavam aí. Muito obrigado ao Vini e ao Guilherme que apareceram, que ajudaram muito com o conteúdo. É isso aí. Falou, pessoal.